Novo Horizontino e Remo empataram em 1-1. O Atlético Paranaense vai ganhando pelo placar de 2-0 do Volta Redonda e o Vila Nova vai ganhando pelo placar de 1-0 do Avaí. Vamos atualizar rapidinho a tabela do Brasileirão, com Palmeiras em primeiro com 68 pontos, Flamengo em segundo com 65, Cruzeiro em terceiro com 63, Mirassol em quarto com 56. E na parte de baixo da tabela, o Santos em 17º com 33 pontos, Juventude em 18º com 32, Fortaleza em 19º com 29 pontos e o Sport em 20º com 17 pontos. Bragantino, que joga hoje, ocupa a 12ª posição da tabela com 39 pontos e o São Paulo ocupa a 8ª posição com 45 pontos, Canhão. Na Vila, São Paulo e Bragantino, na sequência do Campeonato Brasileiro. Jornalismo Bandeirantes com Maju Arruda Leite. Oi, Rogério, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pelo menos 6 pessoas morreram depois da passagem de um ciclone extratropical no Paraná. A maioria das vítimas é da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, o município mais devastado pelo temporal. O governador do estado, Ratinho Júnior, assinou um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública na cidade. Na Vila tem São Paulo e Bragantino. Antes das escalações, os times sobem já pro campo. Repórter da Bandeirantes com todos os detalhes do jogo aqui. Boa noite, Paulo do Vale. Boa noite, Canhão. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Neste momento, a chuva bem fininha aqui no gramado da Vila, mas fica variando, né? Até porque o vento, ele acaba levando em alguns momentos essa chuva, em outros momentos ele acaba trazendo um pouco mais forte. Então, essa é a sensação térmica do momento. Não tá frio, né? Mas é aquela chuvinha fina que fica ali rasgando a cara. Mas daqui a pouco as equipes subindo aqui no gramado. No processo de aquecimento, chegou a chover um pouquinho mais forte, sim, aqui na Vila Belmiro. E claro, toda atenção, todo cuidado neste momento. Vários alertas aí por parte da Defesa Civil. Mas por enquanto, nada de demais, nada de absurdo aqui no gramado da Vila. O São Paulo que tem mudanças, hein? O técnico Hernan Crespo muda bastante, algumas mudanças forçadas, como por exemplo, o retorno do Alan Franco. Claro que é um jogador importante, a saída do Ferrarese. Opção, sai Cedric, entra Mike, aí obrigado por conta da lesão do Pablo Maia, mas colocando o Lucas Moura, deixando o time um pouco mais ofensivo com o retorno do Enzo Dias. Quem vai pro banco é o Tapia, porque o Ferreirinha, que fez ali o lado esquerdo contra a equipe do Flamengo, agradou, foi um dos destaques e hoje forma dupla com Luciano. Já a equipe do Bragantino tem Juninho Capixaba e Sacha suspensos e com isso Vanderlan aparecendo do lado esquerdo e Isidro Pito, paraguaio, gol da vitória contra a equipe do Corinthians, hoje na equipe titular do Massa Bruta, que desde que o Wagner Mancini chegou, conseguiu se recuperar com um empate e vitória justamente contra o Corinthians para se afastar da zona do rebaixamento, Canhão. Na Vila Belmiro tem São Paulo e Bragantino. Na quarta-feira tivemos um bom público aqui para São Paulo e Flamengo 2-2, um jogaço. Hoje o público não é o mesmo em Paulo do Vale. Temos menos torcedores, pelo menos por enquanto. Sábado à noite, né? Santos, temperatura caindo. O torcedor está um pouco preocupado, né? Quem está se locomovendo, em especial no Sudeste, com problemas que temos agora com chuvas, lamentavelmente. Lamentamos demais as vítimas do tornado que passou pelo estado do Paraná. Enfim, muitas preocupações. Então é prudente que o torcedor fique em casa, ao invés de sair de casa e vir, por exemplo, para um estádio de futebol. Hoje não temos aqui, né, Paulo do Vale, um grande público não, hein? Não temos, Canhão, não temos. Na quarta-feira, pouco mais de 11 mil pagantes. Hoje a gente não deve chegar a 10, não. Toda essa situação afasta o torcedor. É claro que um sábado de sol para você se motivar a descer aqui, né, vir até a Baixada Santista, é muito maior, né, porque você pode curtir o dia, quem sabe pegar uma praia. Com o jogo nesse horário, 9 da noite, dá para aproveitar. Mas um dia como o de hoje realmente afastou o torcedor da capital paulista. Claro que tem muita gente que vem de lá para acompanhar o São Paulo, torcedor fanático, que gosta de acompanhar o tricolor em todos os jogos, além, claro, da maciça torcida são paulina que temos aqui na Baixada, que também vem num jogo como o de hoje, aproveita essa estadia do São Paulo na Vila Belmiro. Mas a informação até é que pelos lados do Morumbi chove e chove bastante. Então, caso o jogo hoje fosse
em São Paulo, o torcedor também seria incomodado até mais, dependendo pela chuva. O Morumbi hoje recebe o show da banda Linkin Park. Canhão. Em campo, em instantes, os times aqui na Vila Belmiro. Equipe de arbitragem em campo, esperando e trazendo em instantes as equipes para o jogo da 33ª rodada. Toda a nossa equipe técnica em campo para mais uma grande transmissão na maior rede de rádios do Brasil. Na mesa de som, Michel Lopes. Central técnica com Caiane Martins. Nas imagens youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. No digital, a Laura Cruz. Aqui na Vila, sonsaço da Bandeirantes, com todos os detalhes do comando do Daniel Gingotti. Ao lado dele, Wesley Ortega. Sinta o clima na Vila, com os torcedores do São Paulo aqui. Esperando as entradas das equipes para termos pela 33ª rodada, São Paulo e Bragantino. Destaque da opinião da Bandeirantes, ele vem já com a opinião completa, já com os times prontos e escalados. São Paulo em campo embalado, vem de uma boa sequência, quer Copa Libertadores, quer vaga direta na Libertadores. O Braga vem de vitória em cima do Corinthians, se anima, pensa quem sabe até numa Sul-Americana. Boa noite, Leandro Quesada. Fala, Canhão, tudo bem? Grande abraço a você, aos nossos ouvintes. O São Paulo aí numa fase de buscar classificação para Libertadores, deu uma melhorada nos últimos jogos, reagiu, vinha de 3 derrotas seguidas, não estava bem no campeonato e aí consegue bons resultados contra a Bahia, Vasco da Gama e arranca esse empate contra o Flamengo no jogo que se encaminhava para uma derrota dentro desta mesma Vila Belmiro. A pontuação hoje do São Paulo é sim para brigar pelo menos pela última vaga para Libertadores, nem que seja naquela fase de pré-Libertadores, não importa, o São Paulo voltaria a disputar a competição que já venceu 3 vezes na história. Do outro lado, um Bragantino que agora está com o novo comando do Mancini. O Mancini estreou com derrota para a equipe do Bahia, mas conquistou um baita resultado contra a equipe do Corinthians na última rodada. Bragantino já namorou ali as primeiras colocações do campeonato. Teve uma queda com o Seabra, hoje está numa posição que é uma posição no mínimo estranha. Uma posição ainda que ele corre algum tipo de risco de rebaixamento, mas que ainda mantém viva a possibilidade de alcançar a vaga para a Libertadores da América. Se o São Paulo reclama que está cheio de desfalques, do lado do Bragantino também, muita gente boa de fora. Enfim, os dois times entram em campo sem o que tem de melhor, mas ainda acho que o São Paulo é favorito para conquistar a vitória já aí na Vila Famosa, Canhão. Quesada com o Bragantino tendo Wagner Mancini. Nessa semana se meteu naquela enrascada lá com o Leão e Oswaldo Oliveira, fazendo aquele pronunciamento contra o técnico da seleção brasileira, uma saia justa daquelas. Fiquei sabendo que os times estão entrando em campo. Fiquei sabendo que que o Oswaldo falou 12 minutos, 12, e a cada 2 ou 3 a plateia aplaudia para ver se ele parava de falar, ele não parava. Sabe aquela, você tá falando muito e a galera quer que você pare. Tá ficando chato e o discurso é ruim. Diz que o discurso do Oswaldo foi esse, 12 minutos, e o pessoal aplaudia, muito bem, e ele não parava, só tinha vírgula, não tinha ponto final. Aí veio o Leão. Na verdade o Leão foi antes, né? Chato aquilo, no mínimo chato, né? Quesada, desrespeitoso, né? Desnecessário, não precisava. A gente comentou isso durante a semana, aqui com o Pretzel há pouco tempo também no Concentração. Era hora de valorizar o Ancelotti, né? Ancelotti, que você traga alguma coisa de legal aqui pro técnico brasileiro de uma forma geral e que a gente tenha a capacidade de construir novas carreiras de treinadores para que um dia a gente volte, né, a ter um técnico brasileiro na seleção. Olha que discurso bacana, pra frente, né, positivo, mas algumas pessoas envelhecem mal, né, Canhão? Eu acho que a gente tem uma tendência de ficar chato com o passar do tempo, mas o Leão e o Oswaldo Oliveira passaram do tom, passaram do ponto, infelizmente, mas eu acho que o Ancelotti sai mais forte depois desse episódio, hein? Concordo.
agora os times. O São Paulo, Paulo do Vale. Definido e escalado pelo técnico Hernan Crespo, com Rafael no gol 23, Alan Franco 28, 5 Arboleda, Sabino 35, trio defensivo, com Mike pelo lado direito 42, Luiz Gustavo 16, Bobadilha 21, Lucas Moura número 7 na esquerda, Enzo Dias 13 no ataque, Ferreirinha 11 e 10 Luciano. E na reserva do São Paulo, em Paulo do Vale, à disposição de Crespo, os goleiros Yang Felipe, Rafael Tolói, Cedric Tapia, Mailton, Alisson, Ferrarese, Patrick Negruti e Rigoni. Na Bandeirantes os times, agora o Bragantino. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Wagner Mancini escala aqui na Vila Belmiro, Cleiton no gol, camisa 1, Agostinho Santana 32, 14 Pedro Henrique, Alex Vinícius 4, Vanderlan 12, Gabriel meia dúzia, 5 Fabinho, 10 John, 22 Gustavo Neves, 21 Lucas Barbosa e 9 Isidro Pita. E na reserva do Braga, Paulo do Vale, à disposição de Mancini, Fabrício goleiro, Fernando, Gustavo Marques, Borbas, Praxedes, Davi Gomes, Guilherme Lopes, La Quintana, Hurtado, Kevin, Natan e João Neto. Quem apita São Paulo e Bragantino aqui na Vila Belmiro? Do Rio de Janeiro, Bruno Arleu de Araújo, dono do apito, com Rodrigo Figueiredo Correia e o Thiago Henrique Farinha, todos do Rio. De São Paulo, no VAR, Márcio Henrique de Góes. Estamos chegando a uma fase importante do Campeonato Brasileiro. Quem se salva? O Sport já caiu, né? Não dá para salvar o Sport. Quem vai então para a Série B junto com o time pernambucano? Quem vai para a Sul-Americana? Quem ganha a vaga direta na Copa Libertadores? Quem fica com a pré-Libertadores? Título está apenas entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Tem mais alguém favorito? São Paulo consegue uma Copa Libertadores? 8 de novembro, Leandro Quesada. 9 da noite em ponto, hora de Brasília. Vamos para mais um jogo decisivo nesse Campeonato Brasileiro aqui, Quesada. Tem muita coisa em jogo, né? Um São Paulo que está perto de uma vaga para Libertadores, um Bragantino que precisa da vitória para tentar escapar de qualquer risco de rebaixamento. O Bragantino está nessa faixa com Ceará, Inter, Grêmio, Vitória, Santos, Juventude, tem que ficar esperto. E o São Paulo está ali pertinho, não é? Do G8, está no G8, na realidade, ele é o 8º hoje, né? Está dentro do G8 para buscar também essa classificação. Então hoje, por objetivos diferentes, né? Um jogo interessante, imagino, muito disputado na Vila Belmiro, e o Bragantino pode se aproveitar do fato de estar jogando no estádio que não é do São Paulo, né? O São Paulo não vai jogar no Morumbi, vai jogar na Vila. O Flamengo tentou e não conseguiu. Quem sabe hoje o Bragantino não apronte para cima do Tricolor. Apita Bruno Arleu Araújo, começa na Vila. Eu e você ligados pela mesma emoção aqui no microfone da maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. São Paulo pressionado, Alan Franco dá um bico, a bola bate em Lucas Barbosa e sai. Lateral defesa, São Paulo perto da bandeira de escanteio. Tá começando o jogo nesse clima, nessa vibe na Vila Belmiro, com o torcedor cantando o tempo inteiro para empurrar o time. Essa bola foi para fora, arremesso. São Paulo vai cobrar com o garoto Mike, entrou muito bem com o Flamengo. Toca atrás a Luiz Gustavo, que rola Mike, Alan Franco de cabeça, Bobadilha desvia, vai no meio do campo, toca Gabriel, de cabeça devolve a bola Lucas, de cabeça tira atrás Alex, rebate o zagueiro, a bola voltou para a direita, Mike domina para o São Paulo, escapa do Vanderlan, recua a bola, entregando para Alan Franco, entrada na grande área dele, recua Arboleda, um bicudo no ataque, levanta forte a bola, passa pelo meio, protege a marcação do zagueiro, Alex domina, tem aberto no lado esquerdo Pedro Henrique, ele faz o giro, escorrega Luciano, ele volta a bola para o goleiro, Leiton domina, já abre a passada, entrega com o capitão do Braga, Pedro Henrique domina a bola pelo meio do campo, se desmarca, passa Gabriel pelo meio, Fabinho por dentro, toca atrás com o zagueiro Alex, domina, Luciano pressiona, Alex dá um bico, tira a bola para a ponta, Mike não domina e bota ele para fora, a bola pela linha lateral, saída apertada, enroscada no Bragantino, perdeu São Paulo, marca aí em cima, parece saída de futsal essa, né, Paulo do Vale?
Exatamente, né? Com o São Paulo apertando bastante no momento que o Bruno Arleu de Araújo aproveita para amarrar as chuteiras e agora sim autoriza o arremesso lateral do Bragantino. Lateral cobrado de cabeça, Alan Franco pro São Paulo, para Mike, muito alto, Lucas não pega, ajeita na coxa, Gabriel, dá pelo meio, pressão aqui na jogada, volta Gabriel, domina pelo meio, marcado, recua, toca, Pedro Henrique vira, dá pro goleiro, o Luciano fica só de longe, não vai em cima do Cleiton agora, Cleiton caminha com ela, puxa a marcação, trabalha a bola, vira o passe pra direita, Alex Viana domina, Alex Vinícius, toma o zagueiro, enfia na ponta a bola, calcanhar, tentou Lucas Barbosa, Gabriel conseguiu bater pelo meio, passe é curto, Gustavo Neves já acha a jogada com o John na canhota, lá na linha de fundo, lado esquerdo, Vanderlan, Aizi do Pita, bola muito alta, ela vai por cima do gol, ele chega cruzando no contra-ataque do Braga e manda por cima do gol do Rafael Paulo do Vale. Novidade na equipe do Mancini, o Vanderlan substituindo o Juninho Capixaba, que cumpre suspensão hoje contra a equipe do São Paulo. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Rafael já joga, entrega a bola, Arboleda dentro da grande área, marcado por John, perna esquerda, Arboleda, não é perna boa, o passe sai errado, sobe de cabeça, rebate o Lucas Barbosa, de cabeça tenta acompanhar a marcação, Mesurias apenas observa a bola, ela vai para fora pela linha lateral, arremessou bola para o tricolor cobrar, seu importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser a Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar, Lucas lançado, Gabriel tomou na bola, John, ele levantou no gol, Rafael defendeu! Bobeia, Lucas pede uma falta, foi nada não, hein, PDD? Jogada legal, hein? Jantado pelo Gabriel, né? O Gabriel que tem apelido de Pitbull e tal, mordeu ali o Lucas Moura, que ficou caído, quase chegando o Bragantino, a bola ficou com o Rafael. 3 minutos e meio, o primeiro tempo, essa bola volta pro gol do Braga, Cleiton com a pé domina, entregando bola com o Alex Vinícius, domina o zagueiro, vai embora, tem liberdade, no comando Isidro Pita, volta marcando o Sabino, ganha para o São Paulo, Ferreirinha, belo corta-luz e o drible lindo, Agostinho Santana, Ferreirinha domina, perde o Luciano, ele limpa, sai do Alex, toca pelo meio, passa errado, Luiz Gustavo passa por ele, Carlos Franco perdeu tempo do contra-ataque o São Paulo, a Bolida recua a jogada, Luiz Gustavo, toca em cima de Isidro Pita, toca Luiz Gustavo a bola, rebate a Bobadilha que entrega atrás com o Arboleda. Seu importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Com quase 4 minutos, primeiro tempo, 0-0 para São Paulo, Bragantino. Alô, Beraba. Alô, Caboclinho, Manuel Zaida. Um grande abraço, Caboclinho. Cleiton com a pé da bola, entregando com o Alex, do amigo zagueiro aqui pela direita, marca de longe só no olho, Ferreirinha, ele vira a bola para Agostinho Santana, enfia no comando, bola para Pita, sobe de cabeça, rebate, Bobadilha, Pita, bota no peito, cabeceia atrás, de bico, tira Luiz Gustavo, Lucas, disputa, Lucas toma no Gabriel, adiante demais a bola, vem John, tira dele, domina a bola, volta a ser aqui atrás com o time do Bragantino, no meio, Lucas Barbosa lançado, Rafael sai, no peito, devido do Lucas Barbosa, o Bandeira agora tá dando impedimento, mas a vantagem é aplicada pela arbitragem. Agora que para marcar o Bruno Arleu Araújo. Rodrigo Correia dá um impedimento lá vai mandar bater de volta e o Luciano ia parar na cara do Cleiton. Saída enroscada essa aqui do Bruno Arleu Araújo. Era só dar vantagem, né, Paulo do Vale? Ficou um clima de indefinição desde o momento em que o Bandeirinha acabou ali anulando o ataque depois da saída do Rafael, meio no desespero, né? Porque o John, ele desarma o Lucas aqui no meio campo e faz um baita lançamento. Aí o São Paulo tentou responder rapidinho na bola parada, o Arleu não deixou. Toque eletrônico Bandeirantes, marca com Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, Vila, que 33ª rodada. São Paulo, Bragantino 0-0, Lucas Bueno. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Sport fizeram um confronto 4-2 pro Galo. Juventude ganhou de 3-1 do Vasco, Internacional e Bahia empataram em 2-2. São Paulo atrás da jogada, perde a marcação na ponta, Mike, mas tem uma falta marcada atrás aqui. Jogo parado, é falta marcada. É pro time do São Paulo cobrar com 6, primeiro tempo 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
6 minutos, primeiro tempo na Vila, com esse clima, com essa galera empurrando o São Paulo 0-0. Arboleda, na direita o passe, Mike no meio do fundo, tenta meio, vem Vanderlan, nada de falta, foi nada não. Pedro Henrique ajeita atrás com o Braga, recordar Cleiton na grande área, marca em cima dele Ferreira, Cleiton, pé de esquerda, tira a bola muito alta com o peito para trás, John tenta o passe, vem na marcação, tentando jogar no meio, Gustavo Neves, racha a defesa, a bola volta, sendo o Braga ainda, Alex domina o zagueiro na ponta de cabeça, Lucas Barbosa, pra Pita, dominou, limpou, na direita o passe no fundo, Lucas cruzou no chão, rasteiro, pega Rafael na frente de Gustavo Neves, na roubada completa, São Paulo já vem jogando com o Rafael, já defendendo, e já tomou levantando o passe, Luiz Gustavo, dele para a direita para apoiar o Mike, o menino domina, já passa pelo meio campo, desmarca-se ao lado Ferreira, na esquerda Enzo diz, ele prefere o passe, Luciano volta a bola para Mike na direita, levanta a cabeça, lança para Ferreirinha marcado, devolve a bola, serve Luiz Gustavo, 7 primeiro tempo, 0-0, faz a inversão, Luiz Gustavo, toca na esquerda o passe, zagueiro Sabino bem adiantado, marca Isidro Pita, toca ao lado, vira Sabino, Bobadilha, vira o passe para meia direita, outra vez, para Sabino, a chuva aberta, aumenta, Luciano pela meia, limpou, longe pro chute, prefere o passe de volta, a bola aberta, ponta esquerda, Sabino vai embora, o zagueiro dá uma olhadinha, não passa a bola, devolve ao lado, dá Bobadilha, na meia direita, Luiz Gustavo no fundo aberto, o Mike passa, marca John, toca Luiz Gustavo, passe no fundo para Mike, na tabela curta, Ferreirinha, toca errado, volta a marcação, se antecipa, tira John, reparte a jogada pelo meio campo, tendo o passe na ponta, Gabriel, apita, toca forte demais, a bola vai direto pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo jogar, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta, com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 8 primeiro tempo, São Paulo ataca a bola, Luiz Gustavo tenta roubar do Gustavo Neves, toma a porrada de todo lado e o outro para marcar a falta para o Arleu Araújo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Sabino atrás o passe para o Arboleda, são 8 minutos e meio, primeiro tempo na Vila, 0-0 para São Paulo, Bragantino, na ponta o passe, Mike ao lado entregando bola para Luciano, 2 a Marcelo, tenta a pinta, cai, pede a falta, John comete a falta, Alan Franco chega para roubar e rouba a bola para o São Paulo, toque, devolve, mais atrás com o Arboleda, 8 e meio, primeiro tempo, 0-0, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Bandeirantes, você se liga, Mike atrás o passe, volta Lucas pelo meio campo, cercado por Gabriel, toca Luiz Gustavo exatamente na roda gigante, no meio do campo, Isidro Pita em cima, devolve a bola, Luiz Gustavo na meia direita, Alan Franco no fundo para Mike bater velhinha, para Luciano, tenta o toque, perde a bola, vem Pedro Henrique, vem Vanderlan, Pedro volta a bola pro goleiro, Cleiton na grande área, domina, Mike em cima, Cleiton tira, levanta a bola para direita, o passe é forte, Agostinho Santana aqui, ela quica, ganha força e vai para fora pela liga lateral, arremesso tricolor, cobra, 9 primeiro tempo, 0-0 para São Paulo e Bragantino, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Isidro Pita, calcanhar atrás, o passe é errado, Enzo Dias ganha esse passe, sai com o São Paulo, a Bobadilha, na direita, a bola forte, vira o passe, o Alan Franco, vira a bola pra ponta, tenta Mike recua, dá Luciano pelo meio do campo, no meio Lucas, Luciano carrega, faz a inversão, levanta a cabeça, enfia a bola na esquerda, linha de fundo pra Ferreirinha, Lucas Barbosa pressiona, devolve a bola Ferreirinha, dá Lucas de volta a bola pra Ferreira, atrás de primeira, Sabino já deixa a Bobadilha, quase 10 primeiro tempo, gira a Bobadilha, sai de Isidro Pita, devolve ela, dá pra Sabino, levanta no comando, bola pra canhota de cabeça, rebate, Lucas Barbosa tira, vem de cabeça, tira Gustavo Neves, levanta a bola, vem Bobadilha com Pita, bola muito alta, Pita na trombada, ganha Sabino, Bobadilha toma, dá no meio, Luciano perdeu a passada, perdeu a bola pra jogada pelo meio, Arques, o zagueiro já toma, caminhou Fabinho, John, uma, duas cintas, bateu Luiz Gustavo, é falta marcada pro Bragantino pelo meio do campo, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos aqui do primeiro tempo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo Braga tá 0-0, Lucas Bueno. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino e Remo empataram em 1-1. Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Volta Redonda e o Vila Nova ganhou de 1-0 do Avaí. Bragantino aperta por dentro do passe, Agostinho Santana, perna esquerda, bateu pro gol, fora! A esquerda do gol do Rafael, numa chegada um pouco mais perigosa do Bragantino, Paulo do Vale. Pra finalizar pela primeira vez no jogo por aqui a equipe do Bragantino, o chute não saiu muito legal não, mas estava ali, né, com chance e justamente concretizando, porém para fora, tiro de meta, Rafael.
De cabeça tenta o passe, Lucas rebate a marcação com o zagueiro, tira Alex, a bola volta a ser do São Paulo, ponta esquerda pro Enzo. Enzo toca pra Ferreirinha, lá vem Tricolor, Ferreirinha limpou, belo passe pro Enzo. Alex vem o zagueiro, tira a bola tocada pra fora pela linha lateral. Em arremesso, bola para o time do Tricolor cobrar. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples num instante. Lateral cobrado para trás o passe do Enzo para Ferreirinha, mais para trás a jogada, Sabino domina e volta a bola para o Arboleda. Mandar uma abração especial para Isabela, 7 aninhos, está aqui na Vila hoje. São Paulina pediu para o papai o Gabriel para vir aqui para a Vila, para ver o time dela em campo. Parabéns para Isabela, 7 aninhos, sobrinho do querido Rafael Batalha, repórter do Brasil Urgente, com o Joel da Atena comandando. Grande abraço para toda a família e, é claro, parabéns especial para Isabela. Arboleda para a direita, Mike tentou dominar, domina mal demais, a bola foi de graça para fora, para a linha lateral, remessa, então é bola para o Bragantino cobrar. São 12 primeiro tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 12 primeiro tempo, 0-0, Leandro Quesada. O Bragantino nesse estilo Mancini de ser, né, lá atrás com todo mundo ali marcando tal, e ali no momento para dar o bote e tentar esse contragolpe que pode ser fatal. Quando o Bragantino ataca o São Paulo é uma enorme dificuldade, o São Paulo em relação à ofensividade está fazendo realmente uma partida muito abaixo do que pode, e um negócio que eu não gosto, Canhão, os caras estão indo pro ataque, aí volta a bola pra defesa, pô, mas que coisa. Gustavo Neves do meio, trombou com 2, perdeu, vem pro baixo, o John já toma, dá pita, centroavante, busca a bola na defesa, lado esquerdo, recua, do lado desse passe, curto o Vanderlan que volta, a bola é atrás com o zagueiro Pedro Henrique, o capitão domina, enfia o passe pelo meio campo, Fabinho tem liberdade, ajeita, dá Lucas Barbosa de primeira, a bola chega na meia, vem John, sai na marcação por trás, deixa do lado, perdendo a jogada pela meia direita, recua, dá Alex, que toca, ele volta a bola para John, enfia na direita a bola, Triverinha, Lucas Barbosa, Arboleda escolta, a bola que chega fácil para Rafael no gol do São Paulo. A chuva está aumentando e com ela um vento muito forte, hein? Vento contra o gol agora do Bragantino, venta muito forte. A chuva aumenta e o vento agora começa a ficar um pouco mais forte. Sabino com São Paulo, caminha com o meio campo, 13,5 primeiro tempo, 0-0, ele volta, a bola pro goleiro, recua Sabino com Rafael, vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Sai jogando a Arboleda com liberdade pelo meio campo do São Paulo. Carrega, Ferreirinha, levanta o braço, pede a Arboleda, enfia o passe meia esquerda. Dá Lucas Moura domina ela na ponta, Mike dispara pela meia direita. E Lucas toca errado no pé de Gustavo Neves, ele agradece. Isidro Pita passa na direita, Lucas Barbosa com o John ao lado. Toca Gustavo Neves, a John, liga de fundo para Lucas Barbosa, nela rolou. Gustavo Neves bateu no gol. Arboleda com o pé direito, tira a bola, volta fora da grande área para John pegar. Recua de volta a bola com Lucas Barbosa, tenta finda no mesmo Dias. Lucas na sobradinha, devolve à frente, não tem ninguém do São Paulo. Sai do gol Cleiton no meio campo para jogar completamente sozinho. Goleiro às 9h15 da noite está marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. Gabriel na ponta de cabeça, Enzo Dias está jogando empurrado pelo Gustavo Neves. É falta marcada por Bruno Aldeu Araújo. Sonzão da Bandeirantes está mostrando o apito, está mostrando tudo aqui para você, com Daniel Cingotti no comando. Ao lado dele, o Wesley Ortega. É o time da Bandeirantes em campo nos embalos de sábado à noite. Falta marcada para o São Paulo, cobra Sabino completamente sozinho. Já recua a bola com a Arboleda, entrada na grande área, Vila na direita, Alan Franco, marcado pelo Isidro Pita, enfia na direita, Mike tomou pressão de Vanderlan, dá na meia Luciano, tocou Pedro Henrique, volta Vanderlan, Mike insistiu e tomou, dá Luciano, de um meio, rolou, tentou passe, a Ferreirinha, toca pra fora, Agostinho Santana pra escanteio. Se essa bola dá mais forte, é deixar Ferreirinha na cara do goleiro do Bragantino. Aos 15 primeiro tempo, São Paulo ganhou e escanteio, Paulo do Vale. Aí o Cleiton pro Santana, é isso mesmo, tem que zagueirar. Não quer saber não, coloca pra linha de fundo. Escanteio São Paulo, primeiro do jogo, Ferreirinha na bola. 15 minutos do primeiro tempo, na Vila Belmiro, escanteio, Enzo cochicha alguma coisa com Ferreirinha, para a grande área, Sabino. Lá dentro, Luciano, Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo é grandão, Lucas fica na marca do pênalti. Chance para o São Paulo fazer 1-0 aqui na Vila Belmiro. São 15 minutos e meio, primeiro tempo, escanteio. Ferreira cobra, pé direito, lado esquerdo, autorizado, partiu, ela vai em direção ao gol. Cleiton dá um soco, o vento ia levando ela para dentro do gol. Ela volta na esquerda, esse passe fica para Ferreira. Ferreira recua, dá pro Enzo, para Ferreira, bico da grande área, tem atrás o Mike. Ferreirinha limpou, Gabriel seca, tabela curta atrás, recua, toca Alan Franco para Mike, cruzou pro gol, Arboleda tenta a defesa, cota, sobra Luciano, ajeitou. Um canhão!
fora! A esquerda do gol com o São Paulo quase fazendo, mas ele por pouco. O vento não marca um gol olímpico no Cleiton, no chute do Ferreirinha, Paulo do Vale. Dois lances em destaque, ganhou. Primeiro, essa cobrança do Ferreirinha cheia de efeito, né? E o outro detalhe também é que a finalização do São Paulo sai depois do torcedor ficar frustrado porque o Alan Franco tinha ali uma melhor condição, preferiu tocar para trás, mesmo assim o Luciano finalizou. Agora o Paulo Henrique, o Pedro Henrique e o Cleiton tiveram aqui uma discussãozinha para ver qual é o rumo do Bragantino no jogo. Enzo toma a bola com Ferreira, lá do esquerdo recua, dá na meia, Luiz Gustavo vira por dentro, pra chegar aqui, bobeou, perdeu, Vanderlan tomou essa bola, na direita acha Vanderlan bem aberto, Lucas Barbosa, no comando o próprio Vanderlan, Lucas toca a bola, Isidro Pita, vai no fundo, Arboleda cerca, ele chuta, ela bate em Arboleda, vai na ponta, Enzo caiu, Lucas Barbosa vai na marcação, só na bola, depois ele atropela o Enzo Dias, comete a falta, Lucas Barbosa. O carrinho que ele deu, pegou a bola. Mas na velocidade, na intensidade que ele chegou, se ele pega o pé esquerdo do Enzo Dias, Paulo do Vale, que porrada seria. E foi justamente assim que a torcida do São Paulo reagiu, né? Por conta da intensidade do lance ali, próximo à lateral. A falta foi marcada, o São Paulo tem a bola no campo de defesa. Tanto que o árbitro passou pertinho do Lucas Barbosa e meio que orientou, né? Opa, toma cuidado, no limite essa chegada dele. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de 5 mil reais da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br e consulte condições. São 18, primeiro tempo, 0-0, já no intervalo, Alexandre Pretzel, São Paulo, Bragantino, 0 do São Paulo, vem tocando passes atrás com o Alan Franco dele, para Bobadilha, para ponto, passe pela direita, Mike fita que a bola saia, cercado, recua, entrega de volta a Bobadilha, a Luiz Gustavo, gira, domina, pressão, Gustavo Neves, recua, Luiz Gustavo, volta, Arboleda, dá no meio a Bobadilha, 2 em cima, Gabriel chegou, vem Fabinho para tentar tomar, volta, a bola, Bobadilha, Arboleda, na direita o passe, ela passa pro Luciano, ajeita Vanderlan, enfia no comando, John, linda finta em Alan Franco, John lá do esquerdo, entra na área, outra finta em Arboleda, recuou na meia da área, Gustavo Neves, arrumou, bateu pro gol, ela vai na mão do Rafael. John é liso, rápido comete, aliás, ganha a bola e faz dois dribles curtinhos bonitos, Paulo do Vale. E aquela bola, né, na chuva, a marcação ali também tapando de alguma forma a visão do Rafael, mas o chute não saiu legal. O Rafael estava seguro no meio do gol, fez a defesa, mas finaliza de novo o Massa Bruta por aqui. Família Meschini, ligada em Santos em 90,9. Alô, Carlos César, grande Carlos César. Fabiana, o Vitório, a família toda ligada na maior rede de rádios do Brasil, acompanhando São Paulo e Bragantino. Ferreira na ponta, lançado, caiu sentado, nada, ele falta a bola, volta cedo, Braga conseguindo, Marques domina, entrega atrás, volta a bola, Pedro Henrique marcado, toca mal o Luciano, roubou dele, partiu o Luciano, limpou, na área tentou Lucas na meia-lua, colocou na coxa, girou, a defesa volta, tudo ele recua na área, voltou Mike, a Lucas ia chutar, John volta para tomar, Mike insistiu, dá Luciano, protegeu, girou, outra finta, tá na área, Mike na finta, John volta, se enrosca, tira a marcação, John se antecipa e toca no meio campo, levanta a bola com Isidro Pita, marcado por 2, ele tenta a finta, a Arboleda sem rosca e toma apenas a bola. São Paulo teve a chance, recupera a bola, vem Luiz Gustavo com o São Paulo, 19:30, primeiro tempo 0-0, abre Luiz Gustavo na esquerda, bola para Ferreira no fundo, Enzo Dias para cruzar, bateu pro gol, para fora, Alex tocou essa bola para arquibancada, em lateral, São Paulo cria mais uma chance e desperdiça Paulo do Vale. Cria porque rouba a bola ainda na área do Bragantino, assim em alguns momentos foi contra o Flamengo e hoje também é o São Paulo que tenta não deixar o Bragantino respirar por aqui para seguir no ataque. Arboleda no meio campo do São Paulo, domina, o Bragantino tá todo na sua defesa, dá pra Ferreira, tentando limpar, vai em cima dele Gustavo Neves, Ferreira balança, pra lá, pra cá, escapa da falta, enfia a bola pra meia direita, chega Luiz Gustavo, tem Alan Franco passando pela direita, ele enfia na direita, Luiz Gustavo já olha pra ponta e vira, Mike domina, marcado por Vanderlan, ensaiou driblar pro lado esquerdo, mas não chuta nem cruza, devolve a Luiz Gustavo, tá longe pro chute, não é muito a dele não, abre a passada, entrega lá do esquerdo pra Sabino, na linha de fundo, marca Isidro Pita, devolve a bola a Sabino, pra Ferreira, por dentro dela, assistência de Gustavo de primeira, Bobadilha pra Ferreira, na esquerda, uma finta por baixo, defesa prensa, a bola voltou na canhota para o Enzo pra Bobadilha, chuta, bola bateu na cara do Fabinho, e agora tá sentado em campo e para Bruno Aleu Araújo, e tem que parar, a galera tá cheando. A bolada que tomou na cara ao Fabinho foi a queima-roupa, apagaram as luzes da Vila,
só para ele, e foram se apagando devagar, né, PDV? E aí os jogadores do São Paulo esboçaram ali um tipo de reclamação e o Bruno Arleu fez o sinal, né, na face, né? Eu tive que parar, tava pertinho ali justamente do Fabinho, acabou frustrando o ataque do São Paulo, que tenta de novo por aqui. Sabino domina a bola pelo meio campo, entregando na minha esquerda, jogada fica Luiz Gustavo, que lança de volta, a bombadinha, 21:30, na esquerda, Enzo no fundo, Agostinho Santana, carrinho na bola para tomar o lateral, vai dar um bicudo, enfia no cômodo, passe errado, Bobadilha ganha, tocou na meia da área, Lucas, de frente, bateu! Fora! Lucas Moura domina e chuta, ela vai à direita do gol, PDV, o São Paulo perdeu mais uma. É o São Paulo que aperta, morde, rouba algumas bolas, mas é o São Paulo que também recebe presentes da defesa do Bragantino. Foi assim dessa vez, não afastou, colocou nos pés do Bobadilha, que achou muito bem o Lucas na entrada da área, pegou bonito o camisa 7 do São Paulo. Essa bola passou lambendo a trave por aqui, 0-0. Um abração pro Michel Marçal, tava aqui na Vila na quarta-feira, no 2-2 São Paulo e Flamengo, me encontrou aqui fora do estádio, me deu um abraço, sou ouvinte, acompanho sempre vocês. Grande abraço, Michel Marçal, que é torcedor do São Paulo. Agostinho Santana ganha a jogada pela direita com o Braga, ficando com ela, Lucas Barbosa, dá pelo comando a bola para Isidro Pita, domina o centroavante, faz o pivô, recua, vira de primeira, mas passa a essa bola, Gabriel, cai para Alan Franco, lado direito, marcado, Mike Pedro devolve, ela recua, dá para o Arboleda, chegamos à metade, 22:30, primeiro tempo, 0-0, para São Paulo e Bragantino na Bandeirantes, já tem Alexandre Pretzel, intervalo Bandeirantes, volta Sabino pro goleiro Rafael na grande área, perna esquerda, ele inverte tudo, dá Alan Franco, a volta chove de novo, volta a apertar a chuva. De vez em quando dá uma seguradinha, mas depois quando vem, né, PDV? Vem cada pancadão, hein? O vento que leva é o vento que traz também, Canhão. Bonito isso, poético, hein? Dá até letra de música, hein? Ferreirinha, na esquerda, tenta a jogada, a bola bateu na marcação na cabeça do Lucas Barbosa, escanteio! Repórter que vem, repórter que vai. Conta aí o Paulo do Vale. E ó, dessa vez vem o escanteio do São Paulo com Ferreirinha e Enzo por ali. Cobrado curto. Ferreira, Enzo, pra Ferreira, bico da grandeira na esquerda, clareou pra limpar, perdeu, depois cometeu a falta, não foi não, Sabino pega a sobra, dá pro Enzo, linha de fundo na esquerda, a fim tem Agostinho Santana, brecou, parou, percebeu o cercado, sem opções, vai ter que devolver a bola, recua, devolve ela, Sabino, ponta esquerda ainda, 0-0, domina, olha pra área, Sabino pra cruzar, levantou pro gol, desceu pra trás, o John tá na grandeira, bola de cabeça, Bandeirante, tira, rebote, volta cedo do São Paulo pra Ferreirinha, aqui na esquerda, vai bater daí, preparou, apontou, limpou mais um, bateu pro gol, fraquinho na mão do Cleiton. Ele ameaçou umas 18 vezes pra sair isso aí, Paulo do Vale. Ele foi, né? Primeira a tanga, segunda a tanga, e aí ele errou. John da Vila, meio campo, sai atrás do Bragantino, toca na direita, lança a bola com Lucas Barbosa. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17, crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11-5104-2617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. Cleiton, goleiro do Braga, sai da grande área, perna esquerda, inverte tudo, enfim, um bicudo para a direita para Lucas Barbosa. Enzo sobe de cabeça, ganha para o São Paulo, cai atrás, Alex Damasceno, peito, marca Luciano. Alex toca para a direita, vira a bola, Agostinho Santana. Lucas em cima, dá uma olhadinha, Santana, bate no meio, se abaixa Gabriel, bota no peito, pressão em cima dele, feita no meio com Ferreirinha. Ele devolve atrás, Lucas Barbosa vira a bola com o zagueiro Pedro Henrique. No meio, Gustavo Neves, na ponta ele dispara, Vanderlei pedindo. John encosta pelo meio, caminha Pedro Henrique. Na direita, a bola muito forte para Agostinho Santana, não vai pegar não. Ela quicou, ele chegou, mas não pegou, tava na cara, com esse gramado assim, ela bateu, já foi deslizando e foi direto pela linha lateral. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Michel Lopes no comando da mesa de som com Caiane Martins na central técnica. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, São Paulo Bragantino. Tá 0-0, Lucas Bueno. O São Paulo, com esse empate, fica em oitavo colocado com 46 pontos. Já o Bragantino segue em 12º com 40 pontos. Sabino, a Lucas de cabeça, Alex tira a bola, voltou para Ferreirinha. Belo Gomes, sai de Agostinho Santana, em cara, volta marcando o Gabriel também. Gabriel dá a apreensão, cai sozinho, lá tudo deu a falta no Gabriel, para o jogo e marca a falta. Bruno Arleu de Araújo para a Cheira, que você está ouvindo, da torcida do São Paulo aqui na Vila Belmiro. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar.
26, primeiro tempo, Leandro Quesada, comentarista da Bandeirantes. 0-0, Quesada. É um jogo muito pegado, né? A chuva tá caindo forte, o São Paulo insiste muito nessa jogada aí com o Ferreirinha, mas também com muito chutão pra frente, pra ver se, né, consegue num erro aí de domínio do Bragantino, tentar alcançar uma jogada pra chegar até o gol. Não é um grande jogo na Vila Belmiro, não. Muita correria, mas pouca inspiração técnica até aqui dos dois lados, Canhão. Mike na ponta de cabeça, o Luciano no pivô, toca, Lucas mergulha de cabeça, atira atrás, Gabriel, pra pegar lá, John com o time do Bragantino, recua do lado, tenta a bola, chega Gustavo Neves, Vanderlan, lá no esquerdo, lançado no fundo para cruzar, bateu pro gol, toca Alan Franco, a Arboleda protege, Rafael sai, tá no meio do caminho, Arboleda tira, recua do Mike, atrás da Bobadilha na fogueira, dá um bicudo, Bobadilha na pressão, recua do Mike, um absurdo, Bobadilha toca no meio campo, ela volta, Pedro Henrique, dá o John de volta na canhota, pra chegar Pedro Henrique, levanta nada pra ninguém do Braga, a bola fica fácil pra Rafael. Abraça sozinho o goleiro do São Paulo. Grupo Souza, linha eficiência em segurança e serviços. Enzo Dias na esquerda, esse passe no fundo, ali no meio campo para Ferreira. Ferreira, Lucas Moro devolve a bola para Ferreira, mais atrás ainda. Toca Sabi no meio campo do São Paulo. Tem na direita Betão, Alan Franco no que viu, já passou a bola para Alan Franco. São 27 em primeiro tempo, a chuva aperta na Vila, 0-0. Alan Franco na direita, a bola, Mike devolve a bola, linha do meio campo na direita ainda. Alan Franco que toca, Luiz Gustavo que devolve a bola para o Arboleda. Grupo Souza, Lima e eficiência em segurança e serviços. Arboleda caminha com ela com o meio campo do São Paulo, enfia na meia, Luciano, ajeita com dificuldade, tomou pressão do Pedro Henrique, devolve a bola, Luciano, dá na esquerda o passe, vira para Sabino, pela ponta o Enzo, Ferreirinha para trás, recua Ferreira de primeira, dá Lucas Moura, que acha Luciano, tenta a finta, rolou no meio, Bobadilha, ajeitou, bateu, desviada, vai no canto, Cleiton voltou, sensacional e botou para escanteio! Desvio no meio do caminho, a bola entrando, o Cleiton teve tempo de voltar no puro reflexo e na velocidade PDV. É, porque a bola pega nas costas aqui do Pedro Henrique, né? E aí foi bem o Cleiton, mais um escanteio do São Paulo, Enzo Dias na bola. 28 minutos, primeiro tempo, pressão do São Paulo atrás do gol, 0-0 aqui na Vila. Escanteio, Enzo Dias, primeira trave, desvio de cabeça, tira e manda para fora essa bola, Gabriel. É novo lateral, bola para o ataque do São Paulo. Bola voltou com pressa aqui da arquibancada. O Enzo vai cobrar arremesso, 28 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. Encosta Luiz Gustavo na ponta, Ferreirinha já pediu entrada na grande área, fica Lucas Moura marcado pelo Gabriel. Pra cobrança, Enzo Dias, ameaça, agora sim, Lucas de peito a bola, tocou pra fora, Gabriel descendo com o biquinho, a bola sai pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo cobrar, já arremessa Enzo Dias, dá pra Ferreira, linha de fundo, marcado por Agostinho Santana, nessa driblar, conseguiu evitar que a bola saísse, devolve ela pro Enzo pra trás da fogueira, Luiz Gustavo, exibiu Pita, toma, John, toque de volta, a bola pra Pita, marcado, Bobadilha, ele parou com o calcanhar, belo drible, tem o Vanderlan Beto, ele tenta outro giro, vem por baixo, comete a falta, Luciano. Falta marcada, a bola para o Bragantino, batendo pela metade do campo, às 9h30 da noite, marcando o quinto sinal. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Zinho, a mais premiada no Brasil, se é Zinho, pode confiar. Pra variar, quem que tá reclamando da arbitragem, Paulo do Vale, quem? Primeira vez, pô. Primeira vez, Luciano. Ah, tá. Acho até que demorou 29 minutos pra reclamar, demorou, Luciano. John para a direita, Lucas Barbosa, para John no fundo, evita que ela saia, Benito Gustavo com a pé, tira, bota a bola para fora, mas bateu no John. Na frente do bandeirinho, Rodrigo Corrêa, quem segue o desvio por último do John, jogador do Bragantino. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Sonzão da Bandeirantes mostra tudo para você, Daniel, chegou a ter um microfone, um apito do árbitro praticamente. Vai cobrar arremesso lateral aqui. O Enzo Dias arremessa na ponta para Ferreira, sobe de cabeça, ela bate ali na barriga do Agostinho Santana. Lateral é bola para o time do São Paulo cobrar. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. 33ª rodada, Vila, São Paulo, Braga, 0-0, Lucas Bueno. A tabela da Série B conta com Coritiba em primeiro colocado com 61 pontos, Atlético Paranaense em segundo com 59, Remo em terceiro com 59 e Chapecoense em quarto com 58 pontos. Mike na ponta, tentou driblar, Vanderlan tomando que já ganhou, dá Gustavo Neves que entrega de volta, Vanderlan na área, apita, pra ele a bola, muito alto de cabeça, Sabino tira, lá vai na esquerda, o passe fica na ponta, Enzo Dias, evita que a bola saia, não evita, toca longe, ela vai para fora pela liga lateral, arremesso o Bragantino, ataque ponta direita.
A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Na direita o Braga está impedido. Agostinho Santana na cara do bandeira. Rodrigo Correia para o jogo de arbitragem para marcar impedimento no ataque do Braga. 31 primeiro tempo. Leandro Quesada. Seguimos com o jogo pegado, corrido, movimentado. Mas tá 0-0, Quesada. Tá 0-0, né? Tá faltando realmente mais jogadas ofensivas aí. Eu anotei, teve a chance do lado do Bragantino com o Santana, uruguaio, aquele chute com perigo para fora aos 10. E depois aquela sequência lá com o Ferreirinha no gol olímpico, que o Cleiton salvou, e o Luciano de fora da área. Só, realmente muito pobre. 1/3 do jogo disputado e muita disputa no meio campo. E no ataque realmente um jogo bem fraco. Enzo Dias na esquerda, o passe Ferreira para trás a bola. Luiz Gustavo pede Bobadilha. O Gustavo demora para tocar, agora vira Alan Franco de primeira, dá na direita, linha de fundo, Mike aqui, marca Vanderlan, Mike balançou para driblar, cortou, recuando, bola devolve ela, recua, dá Alan Franco outra vez, toma pressão, dá com o Luciano, pressão em cima feita com o Fabinho chegando, ele vira a bola para meia esquerda, Sabino, vai na meia, recua, dá Ferreira, encara a marcação, toca, a Luciano, adianta a bola, tem falta no Ferreira, opa! Não teve vantagem para o Luciano. Falta em cima do Ferreirinha. Aqui na meia esquerda, Paulo do Vale. O Luciano já estava virando para reclamar quando o Bruno Aleu apitou e marcou a falta em cima do Ferreirinha. Pode ser um momento perigoso para o São Paulo. Um pouco mais à esquerda, tá por ali o Enzo Dias e o próprio Ferreirinha conversando. 32 minutos e meio, o primeiro tempo. É falta para o São Paulo cobrar agora, já sem tanto vento contra o goleiro Cleiton. Enzo perto da bola com Ferreirinha. O árbitro foi lá, o Bruno Aleu Araújo passou o Chantilly para posicionar o muro com dois jogadores do Braga, Agostinho Santana e Gustavo Neves, os dois baixinhos na barreira. Para área os grandões do São Paulo, Arboleda, Sabino, Luiz Gustavo, Alan Franco, Luciano, Lucas, baixinhos estão lá também. O árbitro vai autorizar no apito. Enzo passou, Ferreira levantou pro gol de cabeça, tira. Alex, bola voltou de cabeça completa para fora, tira a Fabinho, ela voltou na direita ainda pro São Paulo, pra Bobadilha. Não é muita dele tentar driblar, escapou, Fabinho chegou, prensou, Bobadilha tira, Fabinho de bico, tira a bola e devolve no meio campo. Bola volta pro São Paulo, pra Mike completamente aberto sozinho. 33,5 o primeiro tempo na fila pra São Paulo e Bragantino. Mike domina a bola marcada, o garoto recua, John dá aquela fungada no cangote, recua a bola, vira até Luiz Gustavo na meia direita, enfim, de volta o passe na meia, e a bola passou pelo Mike, fica pra Vanderlan, que ganha pro Braga, do Vanderlan para Gabriel, dispara Vanderlan pelo comando, passa Isidro Pita, enfia John, marcado na roda gigante, finta curta, Gabriel devolve a roupa, é de porrada sem bola do Mike aqui no John. Parou Bruno Aleu Araújo numa chegada, e aí o Lucas Barbosa foi lá para dar um tapa no Mike, vai tomar cartão de graça, o jogador do Braga merece. O Lucas Barbosa, pela jumentice que fez, o outro não vai dar, mas que merece. Paulo do Vale. Ele pode ser orientado, né? Até, quem sabe, a mostrar o cartão. Por enquanto, não. O Mike também parece que estava passando ali sem o cartão por conta da falta, mas depois o Lucas Barbosa acaba se desentendendo por ali com o lateral do São Paulo. Placar de 0-0, 34 minutos e meio do primeiro tempo na Vila. O árbitro vai lá, o Bruno Aleu para chamar a atenção dos jogadores. 0-0, 34, um grande abraço para Goiânia, ligado na Bandeirantes Goiânia. Alô Luiz Fernandes Araújo Júnior, alô Júnior, craque de futebol, hein? Dia 6 agora em dezembro, um evento lá com toda a galera em Goiânia. Obrigado pelo convite, Júnior, grande abraço. Cobrada a falta, essa bola volta na esquerda, Vanderlan na meia-lua, tentou driblar, Mike, toca essa bola para fora pela linha lateral. Com pressa, Vanderlan já pega e já arremessa, bota em jogo, recua, dá John e a chuva volta de novo. Ela dá um descansinho de uns 5 minutinhos e quando volta aquele pancadão. Alex veio o zagueiro, enfia a bola para a direita pela ponta com o lateral Agostinho Santana. Levantou na área a bola, vem cá, a bola aqui, Rafaela do goleiro do São Paulo. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do primeiro tempo. Bandeirantes mostrando para você o Brasileirão aqui na 33ª rodada, 0-0, São Paulo Bragantino, Lucas Bumeno. O Grêmio tem um novo presidente para 2026 até 2028 em uma reeleição com a maior participação de sócios na história do clube. Odorico Roman da Chapa 2 venceu o Paulo Calife da Chapa 1 e vai comandar o clube nos próximos 3 anos.
Arboleda pro São Paulo, meio campo, já vira a bola com Alan Franco, Nabe até na direita, Mike domina, aliás, pede a bola, domina, Alan Franco recua, devolve ela, dá pro Arboleda, Simpsons dá Alan Franco, ele volta no meio campo, bola pro goleiro Rafael com o pé, domina na entrada da grande área tricolor. 36, primeiro tempo 0-0 Morumbi, aliás, Vila Belmiro. Seria no Morumbi, é na Vila, 0-0 São Paulo Braga. Enzo Dias tomou pressão, vem Lucas Barbosa, tocou para fora, Lucas é lateral, bola para o time do São Paulo, batendo na defesa lá do esquerdo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso à Série A. Para cobrança vem Enzo Dias, fechamos 36,5 para cobrar, arremesso lateral para o São Paulo. Lucas se desmarca, arremessa a bola, Bobadilha de primeira, levanta a cabeça na direita, Mike domina, vai embora o garoto, no meio Luciano, passa Mike pelo meio do campo, Vanderlan chega em cima dele, domina Mike, Bobadilha e atrás ele prefere driblar, Vanderlan ganha, é rápido, vai no fundo, se desequilibra, tá com a bola ainda, girou, rolou para trás, não tem ninguém do São Paulo, tira aqui dentro, Lucas Barbosa, dá Isidro Pita, Alan Franco vem da jogada, mas não toma não, Pita domina, recua de volta, Vanderlan o passe, mais atrás recua, tenta o passe, Fabinho, Gustavo Neves volta para Fabinho no meio, Lucas Barbosa, dá na ponta esquerda, não tem ninguém do Bragantino. Volta Arboleda, ajeita e joga aqui pela direita sozinho no campo de defesa do São Paulo. 37, primeiro tempo, seguimos com 0-0. São Paulo, Bragantino aqui na Vila Belmiro. Mike na direita, esse passe pro fundo para correr, Luciano domina, marca em cima dele, Pedro Henrique, Luciano, linha de fundo para a área na direita ainda, Lucas Moura fecha aqui, domina, sai da área, recua Lucas Moura, devolve bola a Mike, domina, levanta a cabeça, cruzou o rasteiro, Luciano no pivô, dominou, girou, outra fita, perdeu o bico por baixo, tira Fabinho, toca a bola para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do São Paulo, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 37-30, Alexandre Pretzel comanda já intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Mike da cobrança, procura alguém, tá difícil, todo mundo marcando, todo mundo aí. Mike arremessa curto, vira a jogada, Luiz Gustavo ajeita no pé direito, chuta a bola prensada. Tentou insistir, toca para fora essa hora, marcando em cima dele, volta na cobertura, Gustavo Neves. É a lateral de volta pro São Paulo bater. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples um instante. 38 para cobrança de arremesso lateral, garoto Mike, Luciano tá do lado, Lucas Moura passa pela meia direita, Mike arremessa atrás a bola, Lucas, de volta para Mike, chuta a bola, bateu no Fabinho, foi para fora, ataque de volta, arremesso, o São Paulo cobra na direita, Mike para cobrança, procura alguém, já arremessou, Lucas Moura com pressa, o Mike nem viu que o Lucas tinha arremessado, toca Alan Franco, dá para o Arboleda, que recua para Alan Franco, ele volta para Rafael, que domina com o pé fora da sua grande área, bora de consórcio, Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de até R$5.000 da contemplação, para adquirir o novo Terra, simulia em consórcio bw.com.br, consulte condições. 38-30, primeiro tempo, 0-0 por enquanto, São Paulo, Bragantino. Alex, zagueiro, domina a bola pro Braga, levanta na direita de cabeça, tira muito mal, Enzo Dias, ela fica no peito, Lucas Barbosa, Luiz Gustavo chega atropelando, fazendo falta. Chegou por baixo, na verdade, Sabino comete a falta em cima de Lucas Barbosa para o Bragantino. 39 primeiro tempo, Leandro Quesada, como era de se esperar, o jogo cai de rendimento. Os caras não iam aguentar correr tudo aquilo do começo, não é, Quesada? 0-0. Não tem jeito, né, Canhão? Agora é o seguinte, o São Paulo tem mais posse de bola, tava vendo aqui estatísticas, 64%, 65%, só que não transforma essa posse de bola em mais criatividade ofensiva. E aí o jogo de São Paulo se resume: saída de bola dos zagueiros para o Luiz Gustavo, agora o Luiz Gustavo está bem marcado, ou chutão para frente. Bola passa pouco pelos pés do Luciano e do Lucas Moura, isso ajuda a gente a compreender também essa pobreza ofensiva do São Paulo. Bragantino bate a falta no apito do Bruno Aleu Araújo, autorização para John colocar na grande área do São Paulo. John rola curto pelo meio. Gabriel com ele, Gabriel já inverteu, dá Vanderlan, ponta esquerda, agora sim, cruza para a área a bola, Fabinho aqui de subiu para pegar Rafael dentro da pequena do goleiro do São Paulo, essa bola completamente sozinho, demora para bater para frente, tá todo mundo marcado. Caiane Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som, marcando na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vila, São Paulo, Bragantino, 0-0, Lucas Bueno. Depois de uma classificação completamente imprevisível no circuito de Interlagos, o líder do campeonato, Lando Norris, ficou com a pole position para o GP de São Paulo deste domingo. Kimi Antonelli e Charles Leclerc fecharam o top 3.
Bita pra trás, Vanderlan tentou uma caneta, Alan Franco, bota o pé e toca pra fora. Vanderlan já pega a bola, remessa com pressa, volta no meio pra Fabinho, Fabinho pra trás pra John John. Passamos de 40, primeiro tempo 0-0. John John na direita, Lucas Barbosa domina. Pediu Agostinho Santana, lançado, vem pra cruzar, pra trás a bola. Gustavo Neves ajeita, escorrega. Ele consegue bater atrás, vem Alex, zagueiro, levanta a bola pro lado errado. Insiste, vem Luiz Gustavo, tira, fica pro Enzo. Ferreirinha dispara, Enzo não passa. Lucas Barbosa pro Vasco Alberti, a falta no lateral do São Paulo. Ferreirinha ia passar completamente aberto na esquerda, ele não conseguiu passar de primeira bola, por isso a vaia e a chadeira do torcedor do São Paulo, Paulo do Vale. E o detalhe, o recorte é que por enquanto nenhum cartão amarelo até aqui nesse jogo. 41 minutos, nada ainda de um cartãozinho por parte do Bruno Arleu. A Arboleda pro São Paulo, domina, faz um belo combo, escapa do John John, abre a bola pra esquerda para Sabino, que sai de Lucas Barbosa. Na esquerda o Enzo Dias, Sabino vai pro ataque, agarrado pelo braço com o Gustavo Neves, fazendo falta e vai sair o primeiro cartão, não vai ser porque tem a vantagem. Na ponta a bola pro Enzo de bico, tira Agostinho Santana. Abateu no pé do Enzo, segundo Bruno Aleu Araújo. Ele ia dar cartão se o Sabino cai na PDV, não caiu, vantagem, seguiu. Exatamente, seguiu por ali, ó. E ele fica ali orientando onde deve ser o arremesso lateral pro Bragantino. 42 primeiro tempo, o Bragantino com pressa, joga na sua defesa. Alexandre Pretzel vai chegar no intervalo. John John na canhota, lançado. E Alan Franco foi driblado pela bola. John John tomou, tá na área Alan Franco. Agora se antecipa, vai na moral, com moral lá em cima para ganhar. Ganhou, dá atrás a bola para Bobadilha. 42,5 primeiro tempo. Bobadilha para Luciano, ajeitou na meia. 2 a marcada, vem Pedro Henrique. Insistiu, o zagueiro cometeu a falta. Pedro Henrique em cima do Luciano. Opa, deu mais um chilique, Luciano. Mas aí você levantou rapidinho, deu olhada pro Bruno Aleu Araújo e lembrou, não posso ter xerique, eu tomo cartão todo dia. 42,5, Enzo lado esquerdo pra Ferreira, pra ganhar de Agostinho Santana, ganhou, vem Alex, ele insiste, Agostinho Santana toma toque de bico pra fora, pra liga lateral. Arremesso, ataque São Paulo, ponta esquerda. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. Ferreirinha na canhota pro São Paulo, bica, rolou por dentro, passa, passou Bobadilha, Lucas Moura, vem a lua, ajeitou, derrubada, é falta! Pedro Henrique vai no empurrão na meia lua da área. Falta do zagueiro, capitão do Braga em cima de Lucas Moura. 1 metrinho mais, era pênalti, Paulo do Vale. Até porque o Pedro Henrique, ele vai ali por baixo, mas também por cima, né? Ele impede a passagem do Lucas Moura, que ia tentando um espacinho para quem sabe finalizar na meia-lua. Então você imagina essa falta como está bem próxima para o São Paulo, quem sabe assustar e até marcar por aqui. 43 minutos e meio, primeiro tempo. Luciano arruma a bola ao lado dele, Bobadilha e Lucas Moura. Bruno Aleu Araújo vai lá e conta os passos da barreira. 9:15, pronto, passou o Chantilly. Vai posicionar o muro. O John John conversa alguma coisa com o Cleiton. John John, grande experiência no gol também. Vai lá para dar uma dica para o Cleiton, goleiro do Bragantino. Bola fica praticamente em cima da risca, na meia-lua da área. Dentro da meia-lua. Na risca da entrada da grande área. Quinto sinal marcando 15 para as 10 da noite. Será que chegou a hora, torcedor do São Paulo? Chegou a hora de abrir o placar aqui na Vila Belmiro. 44 minutos do primeiro tempo. Para variar, tão deitado atrás da barreira, né? Tão útil quanto buzina em avião. Luciano para bater de perna esquerda. Muro gigante encobrindo a visão do goleiro Cleiton, que agora vai na trave do lado direito. Para botar mais uma barreira postiça ali. Tem um buraquinho só para ver a bola. Lucas conversa alguma coisa com o Luciano. Se a bola for na direção do gol, a chance do gol é imensa. 44,5 o primeiro tempo, no apito, a autorização da cobrança da falta. É na meia-lua, na entrada da grande área. Lucas de frente. Atrás, Sabino. Lucas agora está de frente para a cobrança. 45 primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Lucas ameaça. Luciano, um canhão na barreira. Ficou na grande área, Alan Franco tentou bater. Tira a defesa de cabeça, pita, tira. O São Paulo perdeu a chance. Era só a bola passar pela barreira. Vai atacar de volta o São Paulo para a direita, Lucas Moura. Levanta na grande área, Alan Franco de primeiro tentou. Tira aqui atrás, Agostinho Santana acertando o pé do Alan Franco. Gustavo Neves na sobra, chutou, bateu para a Vanderlan de cabeça. Toca aí do Pita, domina a Pita. Entrega de volta a Vanderlan. Sabino vai na pungada. Vanderlan chegou para tomar. Sabino carrinho na bola aqui, toca para fora pela linha lateral.
Depois tem um rosquinho ali, natural, entre o Vanderlei e o Sabino. Tá tudo bem, né, PDV? E o São Paulo perdeu essa cobrança de falta, hein, Paulo do Vale? E aí o Mike fica ali na encarada com o jogador do Bragantino de forma desnecessária, até porque o lance foi limpo, o Sabino foi muito bem no desarme e tem apenas lateral massa bruta. 46, quanto de acréscimos aqui, PDV, na Vila mesmo? Umzinho. Vai acabar agora, acabou, pronto. Pega a bola, Bruno Aleu Araújo e termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, acaba o primeiro tempo. São Paulo e Bragantino, 0-0, alô, Alexandre Pretzel. Muito obrigado, Rogério Assis, narrando o primeiro tempo, 0-0, um jogo modorrento, movimentado, modorrento, pode ser com chuva na Vila Belmiro. Qual a situação, Paulo do Vale, o que destacar nesse momento? Bom, os jogadores do São Paulo saem praticamente juntos, inclusive ali com uma conversa entre os volantes, ó, o Luiz Gustavo e o Bobadilha, o Luiz Gustavo falando de posicionamento, ó, o Bobadilha também gesticula, falando justamente sobre o primeiro tempo do São Paulo, que precisa ser feito na segunda etapa. O Alan Franco sai conversando ali com o médico do São Paulo também, arbitragem deixando o campo, chove neste momento, não é a chuva mais forte, mas logo nos primeiros minutos até agora não parou de chover. Claro que depende um pouco da intensidade do momento, mas e agora aqui uma correria danada aqui, o túnel aqui estava dando problema, os caras passaram aqui para proteger o túnel por parte da arbitragem do Bruno Arleu, né? O torcedor vem, fica chiando no ouvido da arbitragem, então os caras correram aqui para fazer a proteção, mas é isso, né? Muita chuva por aqui, 0-0, daqui a pouco todo o segundo tempo de, por enquanto, esse empate sem gols aqui entre São Paulo e Bragantino. Pretzel. Pouco público, chuvisqueiro e um jogo pegado. Esse é o resumo, ou meu caro Leandro Quesada? Gostei desse termo modorrento, viu? Não, vocabulário, é isso daí, modorrento mesmo. Foram 3 oportunidades só, claras de gol, não é? Assim, claras, o lance perigoso foi aquele olímpico lá no chute do Ferreirinha, né? Na cobrança do Ferreirinha, que o Cleiton defendeu. Na sequência, o Luciano tentou de fora da área. Um pouquinho antes, o Santana, o uruguaio Santana, que hoje é titular, não é? Mandando a bola ao lado ali do gol defendido pelo Rafael do São Paulo. Jogo de muita pegada, um jogo muito físico, um jogo com poucas opções ofensivas. O time do Bragantino muito pobre nesse quesito, né? Deixando praticamente isolado lá o Isidro Pita, que é um jogador de certa qualidade, forte, alto, faz um pivô, não é? Mas assim, o John precisa entrar mais no jogo, o Lucas Barbosa também, o próprio Gustavinho, né? Que hoje ganhou aí a condição de titular. E do lado do São Paulo, Pretzel, a gente não é oportunista, a gente tem falado isso há muito tempo, né? São Paulo concentra muito a saída de jogo nos zagueiros, e claro que tem que ser assim, porque são os zagueiros que estão mais próximos ali, e essa bola vai toda hora para o Luiz Gustavo, mas não passa pelo Lucas Moura, passa pouco pelo Bobadilla, não chega para o Luciano em alguns momentos tentou funcionar ali como um meio-campista e também não deu certo. E o Ferreirinha, quando pega a bola, ele tem a tendência de sempre querer driblar, né? Então, São Paulo bem desorganizado também, ofensivamente falando. Um jogo, em linhas gerais, muito pobre quando a gente olha o ataque e quando a gente olha para a defesa, porque tem os compartimentos, né? As defesas levaram vantagem porque deram poucas chances aos atacantes e meias de construírem alguma coisa nesse primeiro tempo. Em linhas gerais, eu não gostei do jogo. É isso. Eu também não. Você mudaria alguma coisa no São Paulo ou você acha que o São Paulo está jogando bem para marcar gols? Porque o Bragantino claramente jogando pelo empate, né? Mesmo que tenha iniciado bem. Quero fazer uma pergunta para você, Pretzel. Tem chance de colocar um Miller aqui, não? Não tem. Um Raiz, será que não? O Miller que disse, acho que um mês atrás, que todos os estrangeiros que atuam no São Paulo são fracos. E vem cá, será que ele tá errado? Em relação a ele, eu acho que sim, né? Porque o São Paulo já teve Pedro Rocha, Sastre, aí teve o Forlan, o próprio Lugano. O Aristizábal, que não foi o melhor, jogou muito jogaria bola. com uma perna hoje no time do São Paulo, então tem toda a razão. Aí outra pergunta, quem é que se salva? Cedric, português? Tapia, chileno? Ferrarese, venezuelano? Rigoni, argentino? Caleri,
Dineno, 2 argentinos, e os que estão em campo aí, sinceramente. Olha, daqueles que estão em campo, o melhorzinho é o Arboleda, viu? O Alan Franco, talvez, só. Porque o Enzo Dias, pra mim, é um lateral super comum. Mas eu acho e uma o boa, Bobadilla uma boa volante... contratação, uma boa temporada do Enzo Dias, né? Pra realidade dele, né? Melhor que o Wendel, por exemplo. O Wendel chegou para ser titular. É um cara que ajusta ali a marcação, tá ok, né? Mas assim, para os grandes laterais que o São Paulo tinha, né? Que eram marcadores e também eram atacantes, né? Puxa vida, lembra do Nelsinho, né? Lateral, que baita lateral que era. Lateral esquerdo, excelente. Lateral esquerdo, cara. Como Marinho Chagas jogou no São Paulo, as pessoas Nossa, não lembram, Marinho Chagas. Meu irmão fala que o Marinho Chagas foi melhor que o Roberto Carlos. Aí eu fico quieto porque, né, eu vi os melhores. Meu pai falava disso. Falar isso, o Marinho era o melhor. Era um monstro, né? Jogador de seleção brasileira, tal. Do outro lado você teve Cafu, você teve tanta gente boa. Leonardo, né? Leonardo que também jogou no meio, mas jogou na ala. Enfim, tanta gente boa que o São Paulo teve, e hoje realmente com esse time bem modesto, bem moderado, né? Que não está à altura desse grande São Paulo Futebol Clube, cheio de problemas dentro e fora de campo, principalmente fora de campo. Um abraço ao Clécio Arruda, ao Ricardo Franco, a Daniela Powell, tem também o Gabriel Mota, né? Tem mais aqui alguns caras reclamando do nível do jogo, né? Geraldo Alves de Oliveira, tem também o Marlon Muniz, São Paulo perdendo muito gol. Tem mais aqui o Leonardo Iog, que é São Paulino fanático, sempre no Twitter ou no chat. Tem mais gente aqui, para o Mário Faustino, meu Deus, que jogo ruim, e o Rogério Pimentel dizendo que Lucas e Oscar precisam sair do São Paulo. Aí opiniões dos ouvintes nesse momento no nosso chat do YouTube, na transmissão de São Paulo e Bragantino 0-0. Daqui a pouco o Lucas Bueno atualiza, viu? Porque tem Série B com uma rodada, dá para dizer assim, emocionante, e a Série A também hoje muito mais tenebrosa e mais disputada na parte de baixo da tabela. 9h54 é o intervalo, Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão.
casa é esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, tchau. Que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é com a Bandeirantes. 9h57 é o intervalo aqui do jogo, intervalo Bandeirantes para São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro, 0-0, tempo chuvoso, noite chuvosa, aqui em São Paulo também uma ventania com queda de temperatura, tudo já estipulado e programado pela meteorologia, que vai se confirmando a partir deste sábado e com promessa amanhã também de temperatura baixa e chuva na capital, em São Paulo. Lucas Bueno, vamos por partes, começando primeiro com a Série A então, jogos de hoje, jogos que aconteceram hoje. Vamos lá, primeiro um Atlético Mineiro Sport e Atlético Mineiro. Depois de fazer 2-0, o Galo conseguiu a virada para cima do Leão, 4-2, com gols de Hulk, Rony, Alexandre, e o Rony fecha o caixão novamente e o Léo Pereira marcou 2 vezes pelo lado do Sport. Já Vasco e Juventude, o Vasco até abriu o placar, mas o Juventude fez 3 gols, Nenê fez mais um gol na equipe do Vasco, 3-1 Juventude. Internacional 2 e Bahia 2, Internacional com um gol mal anulado, poderia ter ganho essa partida. E hoje a gente encerra a rodada do Campeonato Brasileiro com São Paulo 0 e Bragantino também 0, Pretzel. No momento, o G5, né? Porque Flamengo ou Palmeiras, um dos dois vai ganhar a Libertadores. Então, o G5 do Brasileiro. Vamos lá, com Palmeiras em primeiro com 68 pontos, Flamengo em segundo com 65, Cruzeiro em terceiro com 63, Mirassol em quarto com 56 pontos e o Bahia em quinto com 53 pontos também. E agora o Z4, os 4 últimos. Vamos lá, os 4 últimos do Campeonato Brasileiro começam com Santos em 17º com 33 pontos, o Juventude em 18º com 32, o Fortaleza em 19º com 29 pontos e o Sport em 20º com 17 pontos. Bom, então pegando o cenário positivo pro Santos amanhã é o seguinte, se o Santos ganhar do Flamengo, ele vai a 36 pontos. E aí encosta no Inter e se o Vitória não ganhar do Botafogo, ultrapassa o Vitória. Recoloca o Vitória na zona de rebaixamento. Se o Santos empatar, ele vai a 34. E só sai da zona de rebaixamento se o Vitória perder para o Botafogo. Se o Fortaleza ganhar, ele vai a 33, vai a 32, se o Fortaleza ganhar do Grêmio. E se o Santos perder para o Flamengo, ele fica 1 ponto à frente de Juventude e Fortaleza, algo que seria impensável 2 rodadas. Então, se o Santos perder e o Fortaleza ganhar, e o Vitória está na frente do Santos mesmo, então esse é o cenário. Se o Santos perder e o Fortaleza ganhar, o Santos vai terminar a rodada na zona de rebaixamento e com Juventude e Fortaleza 1 ponto atrás. E o Santos tem que jogar em Caxias contra o Juventude ainda. Então é o seguinte, amanhã pontuar, 1 ponto amanhã contra o Flamengo não tá ruim não, pela rodada, porque o Inter acabou empatando também. O Bragantino com esse resultado tá indo a quantos pontos, meu caro Lucas? O Bragantino com esse empate de 0-0 tá em 12º colocado e vai indo a 40 pontos. 40 pontos, já dá uma respirada, quantas vitórias ele tem? O Bragantino tem 11 vitórias. Então esse empate do Bragantino é um bom resultado no momento contra o São Paulo, pensando lá embaixo. E o São Paulo, qual a colocação? O São Paulo segue em 8º colocado com 46 pontos e 1 vitória a mais que o Bragantino, 12 vitórias. 46, mas não sei se 46, ele tá em 8º, né? 8º colocado. O 8º não vai pra Libertadores. O Fluminense que tá em 7º tá com 50 pontos. Certo. Daqui a pouco a Série B. O Almir Ferreira de Lima, olha o São Paulo, precisa fazer uma mudança urgente na sua filosofia, está sendo conivente com uma equipe que não passa de lutadores contra o rebaixamento. Faz tempo, jogadores sem amor à camisa. Você sente isso, Quesada? Que falta comprometimento? Tá faltando alguma coisa, né, Pretzel? Com certeza tá. Não é o São Paulo de outras épocas, né? Não vamos lá muito lá atrás, senão a gente fica viajando também numa história que não se repete mais, não é? Com grandes craques, mas
O São Paulo já estava mal na Copa do Brasil, naquela reta final também ali de Libertadores para buscar a classificação contra a LDU, fez 2 jogos ruins, contra o Atlético Nacional também, vide Atlético Paranaense. Eu acho que tá faltando sim. E um departamento médico que não consegue recuperar ninguém, né, cara? Isso é um problema crônico do São Paulo, crônico. O Oscar, eu até comentei com você, o Oscar não volta? Volta quando? Esse ano eu acho que não, talvez em janeiro pro Campeonato Paulista, talvez. Tá louco. Tô ouvindo murmúrios, voltaram os times, PDV? Sim, e o Tapia é quem tá pronto para entrar aqui na equipe do São Paulo. A arbitragem vai confirmar em instantes a mudança, ó, já tá aqui com a placa, vai subir neste exato momento, saiu o Lucas Moura, camisa 7. Nossa, Lucas, que fase. Entrando Tapia 14. Que fase do Lucas, hein? Sair pro Tapia. Rapidamente, antes de passar pro Rogério, só os jogos da Série B hoje, meu caro Bueno. Vamos lá, Novo Horizontino e Remo empataram em 1-1, o Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Volta Redonda e neste momento Vila Nova vai ganhando pelo placar de 2-1 do Avaí. Muito bom. Mais Série B, Série A no apito final depois da transmissão. Volto contigo, Rogério Assis. Autoriza Bruno Arleu Araújo, rolando o segundo tempo na Vila Belmiro. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Falta no Mike. Garoto gira, acaba tomando por baixo o rapa aqui do John. Jogo parado, é falta marcada. Para cobrança, Alan Franco, já sem muita pressa, todo mundo no Bragantino marcando, todo mundo no São Paulo. Dá uma olhadinha, Alan Franco vai ter que devolveu para trás o passe, vira para o Arbolino, dele com o goleiro Rafael, que domina aqui na entrada da sua grande área. De volta Rafael, toca a Arbolino, perna esquerda, gira muito mal, Gabriel para o Bragantino, resvala, a bola fica na direita, Agostinho Santana, ajeita na canela, Sabino se antecipa e toma, já vira a bola para a ponta esquerda, para correr bem aberto, Ferreirinha, domina a bola, Ferreira, 2 da cobertura, tenta girar para tomar a frente, por baixo, toque para escanteio, da marcação, chegando com o Lucas Barbosa, botando o pezão. São Paulo tem escanteio, lado esquerdo agora, Paulo do Vale. Ele é grandão, ele tem força, ele ajuda, já cobrado. Enzo, lado esquerdo, domina a entrada da grande área, toca ao lado para Sabino, levanta a cabeça, cruzou pro gol, Alan Franco tenta, Vanderlan, uma casquinha, botou de cabeça pro outro lado, escanteio na direita, PDV. Se o Lucas Barbosa ajuda na defesa do Massa Bruta, o Sabino ajuda no ataque do São Paulo, cruzamento com corte, linha de fundo, Ferreirinha cobra. 1 minuto e meio, segundo tempo. São Paulo tem escanteio para cobrança. Ferreirinha, pé direito, ponta direita. Sabino, Alan Franco, Luciano, Arboleda na grande área. Torcedor tá esperando o gol do tricolor aqui na Vila Belmiro. Ferreirinha pra bola, levantou, tentou a defesa de cabeça, tira aqui atrás, rebate o zagueiro Alex. Ela sai da grande área, volta para Ferreirinha. Ferreirinha toca para o meio do campo, completamente aberto. O lateral Mike domina, pé direito, levanta a bola para direito, passa errado para Ferreira. De cabeça tira aqui atrás da marcação com Gustavo Neves. Alan Franco toma para o São Paulo, dá Luciano atrás, meio campo para Mike de volta, Luciano pela direita ainda para o ataque, calcanhar, devolução a Mike, rasga a defesa, ela bate no Mike, lateral, defesa Bragantino. 2 minutos, 2 agora, segundo tempo, 0-0. Leandro Quesada e a mudança feita pelo Crespo, saiu Lucas Tapia, é novidade do São Paulo, 0-0, Quesada. Agora o Tapia mais enfiado ali, né, entre os zagueiros da equipe do Bragantino, com o Ferreirinha trabalhando pelas alas, e aí o Luciano volta para ajudar a organizar esse jogo ao lado do Luiz Gustavo e do Bobadilla. É a tentativa do Crespo para esse início de segundo tempo. Luciano, ponta esquerda para o São Paulo, dispara, vai no fundo, Enzo Dias dispara ao lado, Luciano carrega a bola, agora sem toca, dá para o Enzo, drible curto, sai da marcação na ponta, chegando em cima dele, Agostinho Santana, devolve Luiz Gustavo, de volta a bola, ponta esquerda para Luciano, pro Enzo, a bola bate desse área, Agostinho Santana e sai, em lateral ataque do São Paulo, ponta esquerda, pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se a Nakata, você sabe, pode contar.
3 minutos do segundo tempo. Sai mal Luiz Gustavo, dá presente a John, que dá a Isidro Pita. Limpou, entrou na área. 2 a marcado, gira a ponta esquerda, recua. Devolve a bola para John de novo. Recua, devolve a bola para Vanderlan pelo meio do campo. Vanderlan para John de novo. Alan Franco em cima. John carrega, prende, protege, lança pelo meio. Gabriel devolve a bola para John devolve atrás com o capitão. É Pedro Henrique quem joga com o zagueiro. Já vira a bola até Alex Vinícius pela direita. 13,5 segundo tempo. Vila Belmiro sem chuva agora. Alex levanta a bola para a esquerda. Bela assistência pro fundo. Vanderlan passa. Fabinho dispara. Vanderlan cruza a rasteirinha. Ela bate no meio que dá um bico para fora pela linha lateral. Arremesso Bragantino do lado esquerdo. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Lateral para a área, a bola para trás, tentou Fabinho, ganhou na prensada, botou o pé, Sabino, ela saiu. Chute do Fabinho que chegava da lateral ao receber do lateral. Volante foi parar praticamente na marca do pênalti e quase faz o gol do Bragantino, Paulo do Vale. Foi na disparada por ali, né? O Fabinho surpreendendo a todos e ainda conseguindo finalizar ali praticamente numa dividida. Levou perigo. Chega o Bragantino pela primeira vez no segundo tempo. 4 minutos e meio do segundo tempo na Vila Belmiro, 0-0 para São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Rafael levanta a frente a bola para Tapia, sobe de cabeça, tira Alex, o zagueiro sobe na trombada, Tapia cai, não houve a falta. Lado esquerdo a bola volta, a defesa do Bragantino tenta John pega, ganha Alan Franco para o São Paulo. Alan Franco recua para Arboleda, o zagueiro ajeita e vem jogando pela direita, defesa tricolor. Estabilidade, conforto, segurança na curva, na reta, na estrada. Amortecedor HG, na carta, pode contar. Fabinho pro São Paulo, vira Lucas Barbosa pela meia, vai a primeira finta, perdeu a jogada na sequência, calcanhar, tira aqui dentro Luiz Gustavo, pra Sabino, ponta esquerda, vira a bola pra Ferreirinha, devolução pra Sabino, como se fosse um ponta adiante, ele faz a bola e perde, Alex tira, bobeou Sabino, rebote, volta Braga, Lucas Barbosa, meia direita, no comando a Isidro Pita, Bárbaro, carrinho, corta, ela ficou na direita ainda pra Gustavo Neves, cruzou pro gol rasteirinho, tira a frente, Alan Franco, Arboleda pega a sobra, vira de volta a bola pra ponta esquerda pro Enzo, o lateral dá um bico no ataque, essa bola chega na ponta para Tapia, Tapia cercado, recuado, devolve na ponta, puxa ainda a marcação, toca a bola para Ferreirinha, Ferreirinha de volta para Tapia, no fundo marcado pelo Alex, ele perdeu para a bola, Tapia tocou para fora, pela linha lateral. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos 40 segundos do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, São Paulo Bragantino 0-0. Lucas Bueno. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino e Remo empataram em 1-1, o Atlético Paranaense ganhou de 2-0 e o Vila Nova vai ganhando de 2-1 do Avaí. A maior rede de rádios do Brasil, você ligado na Bandeirantes. Luciano à frente, parecia impedido, defesa, tira de cabeça, bola volta, Fabinho não pega, vem na marcação, Gustavo Neves, toca Luiz Gustavo de volta na esquerda, passe para Ferreira, domina, dá Luiz Gustavo, linha de fundo, perna esquerda, cruza muito alta, a bola cai na direita, Mike corre, evita que ela saia, domina marcado por Vanderlan, chuta a bola, bate em Vanderlan, Mike domina de volta, prendeu, protegeu, tira Vanderlan, bate John, volta Vanderlan, na bola, limpinho, toma, já aciona no meio, Gabriel, tem liberdade, o Fabinho dispara pelo meio, para Fabinho, na direita, Lucas Barbosa, Fabinho tenta o toque, volta, Sabino ganha a bola para o time do São Paulo, do que domina, já vira o passe para a ponta esquerda, para Ferreira, ele contra a marcação de Agostinho Santana, devolve a bola Ferreirinha, recua do lado de volta para o Enzo Dias, são 7 minutos do segundo tempo, alô Márcio Canuto, grande Canutão ligado na Bandeirantes, liga de fundo esse passe, Mike já vira, Tapia vem para buscar, marcado pelo Pedro Henrique, devolve do lado para Mike, passe no fundo, estica o perdão, tira aqui atrás, Pedro Henrique, toca para o Braga, vira para a direita, o passe, Lucas Barbosa, lindo drible, sai bem do Sabino, encara o Enzo, limpou de volta, limpou de novo o Sabino, comeu os 3 ali, toca na ponta esquerda, Gabriel dispara como se fosse um ponta, tem John fechando, Gabriel domina, já John tá na área, dominou o lado esquerdo, marca Alan Franco, ele cruza, pra Pita de cabeça, Enzo pra trás, botou pra escanteio. O Braga vem no contra-ataque com perigo e ganha um escanteio, Paulo do Vale. Mais uma chegada, né? Inclusive, agora há pouco você falou da chuva, isso é impossível de cravar no jogo de hoje, já percebi. Não dá pra dizer, ó, parou, vai parar, porque agora há pouco tava sem, agora voltou numa certa intensidade. É uma chuva que vai e volta por aqui, jogo molhado, mas o campo da Vila, este não sente não, viu, Canhão?
8 minutos sem escanteio. O Bragantino para a grande área. Os zagueiros Pedro Henrique e Alex. Cobra John, pé direito na ponta direita. O Bragantino ganha escanteio. 8 minutos do segundo tempo, 0-0. Autorizado. John levantou. Lucas Barbosa contra a luz. A bola sai da grande área. Pega a sobra lado esquerdo. Tapia domina o centroavante. Pita chega na pressão. Tapia conseguiu roubar. Dá Luciano. Demora. Vira para ponto Menzo. Toca no pé do adversário. Agostinho Santana ganha. Dá para Pita. Pita de volta para Agostinho Santana, que entrega na meia direita. Aqui para o Alex, que vira para Agostinho Santana. Vai no fundo, lateral pela direita. Cruzou pro gol. Passa pelo Sabino. Atravessando a bola, fica na ponta esquerda para Vanderlan. Ó, o Braga chegando. Vanderlan cruzou no gol de cabeça. Gustavo Neves. Fora! Lucas Barbosa mergulhou para botar o canelão, para botar o pé. O cara tem 8 metros de perna. Se ele põe esse pernão, ia fazer um gol. Ela foi para fora. Sorte do São Paulo, Paulo do Vale. Muito perigo, Rogério Assis. Muito perigo mesmo. Neste momento, a equipe do Bragantino gostando bastante do jogo. E aquilo, né? Se o Lucas Barbosa alcança com esse tamanhão que ele tem, fatalmente seria o gol do Massa Bruta por aqui, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rafael, tiro de meta, o São Paulo cobra, perna esquerda, um bicudo no ataque para Tapia. Sobe de cabeça primeiro, se antecipa, tira atrás, Pedro Henrique dá no comando. John com a cabeça, tentou ajeitar para trás. Não chega o São Paulo com Bobadilha, dele para Mike. Pressionado, vira para Bobadilha, que via na ponta, para Tapia. Marcado, marca em cima dele, Pedro Henrique. Tapia parou, brecou, recua na fogueira, quase que a bola não chega. A Bobadilha, tomou trombada do Fabinho, comete a falta. O jogador do Braga, jogo parado, é falta. São Paulo vai cobrar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Com quase 10, segundo tempo, vira a bolinha, entregando pro goleiro Rafael na grande área. Toca na canhota, Sabino, leva a pressão do Lucas Barbosa, Sabino, bico pra ponta, muito forte essa bola. Vem Alex, tenta de cabeça para tomar Ferreira. Alex ganha e bota para fora pela linha lateral. Arremesso, bola para o São Paulo cobrar. Você já ouviu o toque da Bandeirantes marcando com Michel Lopes na mesa de som e Caiane Martins na central técnica. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vila São Paulo Bragantino. Dá 0-0, Lucas Bubeno. Vamos lá, Canhão. A Série B conta com o Curitiba em primeiro colocado. Gustavo Neves, a Gabriel pro Bragantino. Alan Franco tirou. Vem na sobra, Gustavo Neves para bater pro gol. Tem a falta no Alan Franco na entrada da grande área. Oi, Lucas. A tabela da Série B conta com Curitiba em primeiro com 61 pontos, Atlético Paranaense em segundo com 59, Remo em terceiro também com 59 e Chapecoense em quarto com 58 pontos. Tá caído Alan Franco na disputa de bola, de arbitragem marca a falta no zagueiro do São Paulo. 11 segundo tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes. 0-0 São Paulo e Braga. Surtiu efeito a troca do São Paulo, Tapia por Lucas, Leandro Quesada? Não, a bola não chega no Tapia, né? O mesmo problema do primeiro tempo. Agora, há 2 minutos o Arboleda pegou uma bola e ele devolveu pro Rafael e fez um sinal, né? Como se ninguém aparecesse ali no meio campo para organizar o jogo, entendeu? Então é duro, né? Deixar só nos pés do Arboleda, né? Muito pobre, né, Canhão? Mike na direita, limpou o primeiro marcador, foi para a segunda finta, ganhou, são 13 em cima, o garoto é rápido, ganhou para cruzar, Fabinho chega e bota para fora a bola para a linha lateral, arremesso, ataque São Paulo pela ponta direita. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Chegamos a 12 no segundo tempo, nada interessante esse empate para o São Paulo. Sabino, o zagueiro passa pelo meio campo do lado esquerdo, olha para a área, vai queimar dali, mandou um canhão. Bandeirantes, o canal do esporte. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 10h15 da noite, hora de Brasília, tá marcando o quinto sinal da rede Bandeirantes de rádio. Tiro de meta, o Braga vai cobrar numa velocidade. Pedro Henrique bota no chão, já vira pro goleiro Cleiton, marca a Tapia. Cleiton vira a bola pra direita com o outro zagueiro, pro Alex. Ele vai adiantando o pernão, compridão, enfia na ponta do Pita. Sobe no peito, escola pra trás a bola, Gabriel de primeira. Na direita, Gabriel, belo passe. Lucas Barbosa, na área, Gustavo Neves. Lucas Barbosa ajeitou a bola chutada, bateu nas costas do Arboleda. Volta Gabriel, Luciano para o São Paulo, já toma. Enfia na ponta a Tapia. Ele com o zagueiro Alex, volta Alex, primeiro passe errado do Luciano. Alex volta pro goleiro Cleiton na grande área. Domina completamente sozinho, sem ninguém para chegar. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já.
Gustavo Neves, passa errado, a bola vem exultista, primeira prensada, ganha do Lucas Barbosa, dá pro Ferreirinha, na canhota, 2 em cima, limpou, cortou da ponta, de frente, ajeitou pra bater, na área rolou pro adversário, rolou pro Vanderlan, Ferreirinha, sai aí, esse de azul é o Vanderlan, Mike na pressão pro São Paulo, tomou a falta na saída no carrinho do Bobadilha, que fez a falta realmente do Vanderlan. PDV, dá um berro aí, avisa aí que esse de azul é do Bragantino, PDV. É o Ferreirinha, né, que dribla e faz muito bem essa função, mas às vezes fica devendo em outras, né? Poderia até tentar a finalização, que não é tanto forte nele assim, mas o passe saiu pior que a encomenda. 13 minutos e meio, segundo tempo. Cleiton, goleiro na área, recuada, Tapia, chega e dá um bico. Cleiton toca a bola pra ponta de cabeça, Alan Franco. Tenta de cabeça, Bobadilha para trás, a sobra volta pro Braga. Gabriel, lado esquerdo, vira para John. Toma a pressão do Mike conseguiu tomar. Rebote São Paulo, Bobadilha na ponta, rola pelo meio. Luciano dominou, tem Tapia, belo corte na primeira bola. Gabriel chegou, ele ganhou também na primeira, ganhou na segunda, não perdeu na terceira. John ganha para o Bragantino e já vira para o meio campo. Volta a bola com o zagueiro. Vem Alex, Pernão, compridão, entregando o Lucas Barbosa. Tenta a pinta, conseguiu, limpou o Sabino. Lucas Barbosa na primeira jogada. Enzo volta bem e toma a frente. Enzo Dias, a bola com São Paulo. São 14,5 segundo tempo, segue 0-0 para São Paulo e Braga. Vila pelo Campeonato Brasileiro. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Sabino para o São Paulo, enfia a bola para a ponta esquerda, passe na ponta, vem Ferreira está impedido, está marcando o bandeira, Rodrigo Correia. Impedimento, ataque do São Paulo, já cobrou com pressa. Agostinho Santana vira pelo meio campo, deixa a bola com Gabriel, tá marcado, recua, devolve a bola, toca pro Alex, zagueirão domina pela meia direita, encostou Fabinho e devolve a bola pro goleiro Cleiton na grande área. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0 para São Paulo e Bragantino. Gabriel Neves domina a bola, ataque do Braga, lado esquerdo, passa Vanderlan, domina Gabriel, de frente, John, dominou, limpou, perna esquerda, bateu pro gol, trava, Alan Franco, espirrada, voltou pra direita, a bola para Agostinho Santana, arrumou, bateu para ele, põe o pé, Sabino tira, ela vai para fora pela linha lateral. Aqui Lucas Bueno, 0-0, São Paulo e Braga. Um sábado de frustração para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que ficou com o carro muito danificado após a batida na corrida de sprint e não participou do treino. O jovem vai largar nos boxes na corrida. Bandeirantes! Pelo meio, Vanderlan domina com o Bragantino com quase 16, arrisca driblar, chegou travando o Mike, toma, Vanderlan insistiu, cai na área, nada de pênalti, Mike ganhou pro São Paulo. Sai de 2 e lança a bola pro adversário, botou no pé do Gabriel, esse azul é do Bragantino, enfia na ponta Gustavo Neves, lado esquerdo, sai de Alan Franco, chuta Alan Franco, prensa, volta a bola pra Gustavo, espera que a bola saia, não sai, Gustavo chega pra falta, tira aqui da ponta, vira a Bobadilha com o pé tocando pra fora, em lateral, bola para o ataque do Bragantino pela ponta esquerda, são 16, segundo tempo, Vila 0-0 para São Paulo e Bragantino, lateral Braga pra fazer a cobrança, lado esquerdo, Vanderlan. John tá na área, também Isidro Pita, Vanderlan remessa, Alan Franco de cabeça, corta para a defesa do São Paulo, tira, Luciano vai, ajeita no peito, 1, 2 vezes, tira, mas corta muito mal, tem falta no Luciano, disputa a bola na arbitragem, tá marcando aqui atrás uma falta, o toque de braço do Gustavo Neves. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciobw.com.br, consulte condições. Ganhou. São Paulo cobra falta, são 17 minutos no segundo tempo, vai ter mexida mais no time do Crespo agora, PDV? É, o Mailton e o Alisson, mexida dupla daqui a pouco no time do Crespo. De cabeça, Gabriel pro Braga, tira, levanta a bola pra direita, Isidro Pita, vai, ganhou do Sabino, tentou, o árbitro tá pegando uma falta, agarrão na camisa do zagueiro do São Paulo, feito pelo centroavante do Braga, essa falta. Agora as mexidas, acho que não é agora não, acho que trocaram a plaquinha ali pra ver quem sai. Mudaram de ideia, né, PDV? Pra depois, né? É, porque o Crespo ainda nem conversou direito com os dois ali, então vai esperar mais um pouquinho. Ah, só isso, né? É, o técnico não orientou, não pode entrar, né? 17,5, segundo tempo, 0-0. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 1151042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Alan Franco para o São Paulo, para a Mike de primeira parte, desviada em Vanderlei, agora sai linha lateral. E agora a alteração, ou as alterações, é agora? Pelo jeito não é agora também não, ou é agora?
Não é agora. Mike já arremessa a bola para trás. Alan Franco fecha aqui com 18 segundo tempo. Alan Franco, Luiz Gustavo que devolve ela para Mike. De primeira para Luiz Gustavo. Sem bola, Vanderlan bateu no Mike. O jogo seguiu com Luiz Gustavo. Escapa de Gustavo Neves. Tocou por baixo. Vanderlan fez a falta. O Vanderlan fez 2 faltas, hein? Bateu primeiro no Mike, depois agora no Luiz Gustavo. O Bruno Aleu tinha que dar cartão pro lateral esquerdo do Braga, não tinha não, PDV? Pois é, né? E ali o Luiz Gustavo estava passando entre 2 jogadores, né? Bem econômico o Aleu nos cartões, no momento que sai o Mike, 42, para a entrada do 22, Mailton. Portanto, ala por ala. Saindo também o 16, Luiz Gustavo, volante para a entrada do Alisson, também o meio-campista que faz às vezes de volante também com a 25. O torcedor do São Paulo para as 2 mexidas, eu ouço já Leandro Quesada. São Paulo tem falta na direita, 18 minutos e meio, segundo tempo. Já chega, vai cobrar falta o Mailton aqui na direita. São Paulo manda os zagueiros lá para dentro da grande área. Sabino tá lá também, ao lado do Arboleda e do Alan Franco. Enzo Dias fica aberto na ponta esquerda. 19, segundo tempo, 0-0, Vila Belmiro. São Paulo, Bragantino, árbitro autoriza no apito, você já ouviu. Mailton na cobrança, com efeito, Alan Franco subiu na marcação e botou pra fora! Se antecipa, sai da marcação e bota o cabeção descendo pra fora, linha de fundo. Leandro Quesada, São Paulo troca mais 2, 19:30, segundo tempo, 0-0, Quesada. Aquelas alterações protocolares, né? 6 por meia dúzia. O Mike não reeditou uma boa partida como aquela no segundo tempo contra o Flamengo. Entrou o Mailton, fôlego novo. E aí fica claro, o Alisson não aguenta 90 minutos, então ou entra como titular e sai, ou substitui alguém. E o Luiz Gustavo é outro cara que também não aguenta os 90 minutos. Inclusive o jogo muito concentrado no Luiz Gustavo, Vanderlan. E hoje ele não foi bem. Vanderlan, uma caneta no Mailton na esquerda, vai embora lateral aos 20 segundos tempo, já vira com o John que devolve ela para Vanderlan. Mailton cerca, Vanderlan cruzou, Mailton, carrinho toca a bola para fora pela linha lateral. Aos 20 minutos do segundo tempo, é lateral ataque do Braga, lado esquerdo. Pode contar com durabilidade, com qualidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Vanderlan remessa, continua essa bola para John aqui pela ponta esquerda, levanta a cabeça, põe na área, sai Rafael no alto, é dele, subiu, grudou, tem pressa com a mão, já lança a bola para a ponta esquerda pro Ferreirinha, parte na marcação, em cima dele vem Agostinho Santana, Ferreirinha parou, brecou, passou pelo meio campo, dispara o Alisson, passa a bola, fica pro Alex, o zagueiro estica o pernão e domina, volta a bola para Lucas Barbosa, que toca na direita para Santana, que dá uma trivelinha para Isidro Pita, calcanhar tentou Lucas Barbosa de primeira, belo passe do Barbosa, para a beirada, para Agostinho Santana pela direita, vai embora lateral, parou, brecou, devolve lá Lucas Barbosa, dribla bem, sai da marcação pelo meio, deixa para trás o Enzo, recua, dá a Gabriel toca a ponta esquerda, para Vanderlan, o lateral deu uma olhadinha, mas não cruzou, devolve a Gabriel, que enfia no meio, calcanhar, belo passe, Fabinho, John na meia lua, Fabinho, tenta, a bola bateu na cara do Sabino, Lucas Barbosa, Sabel no Sabino, Alan Franco de cabeça, atira, caiu, o Lucas Barbosa, jogo parado para atendimento aos 2. Lucas Barbosa deu o chapéu no Sabino e depois cabeça com Alan Franco, jogo parado, os 2 no chão. Apagaram as luzes da Vila só para eles, Paulo do Vale. Isso, e aí a arbitragem no mesmo momento aciona por aqui o corpo médico das equipes para atendimento dentro do campo. Jogadores do Massa Bruta em processo de aquecimento já há algum tempo. O Mancini aproveita agora também esse momento para passar algumas orientações para os atletas em campo. Jogo 0-0 por enquanto na Vila. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Parece que a condição do Lucas Barbosa é pior, hein? Braços esticados no chão. O Alan Franco até dobrou a perna esquerda. Mas o Lucas Barbosa... Ah, não, agora estou vendo ele com os braços erguidos ali. Que susto, Paulinho. Sempre preocupa, né? E dentro desses novos protocolos que são bem-vindos, vamos ver como é que fica a condição do Lucas para continuar no jogo. Ele já se sentou, está conversando com o médico. Vai nadar agora, hein? Faz a mesma coisa. Ele está tentando recobrar a consciência. Ele dá o chapéu, né, Quesada, no Sabino, e aí o Alan Franco bota a cabeça para tirar a bola e cabeceia a cabeça dele, né, Quesada? Foi um lance... Acontece, né? Aí o protocolo é aberto,
Vi a mão dele sangrando, né? A cabeça tá sangrando, colocou a mão na cabeça, a mão tava sangrando, alguém colocou uma aguinha ali e tal. Mas aí faz aquela pergunta, né? Típica que o médico tem que fazer pro jogador. Qual é o nome dele, né? Colocou a touca, vai nadar, né? Eu brinquei aqui. Aí o médico pergunta, quem você é? Qual é o seu nome, né? Aí se o cara responder que é Lucas, aí tudo bem, né? E do lado do São Paulo também. Os dois recuperados, tudo bem com eles? Alan Franco e Lucas Barbosa. O PDV, aproveitar que a bola está parada aqui num panorama do público, acho que a gente não vai ter muito mais do que 10 mil torcedores aqui não na Vila hoje, hein, Paulinho? Acho que não, Canhão. Inclusive aqui atrás do gol onde eu estou, onde ataca o São Paulo agora, bem baixo o número de torcedores. Em alguns outros pontos um pouco mais cheio, mas é uma Vila que não atinge 10 mil não aqui no olhômetro, viu, Canhão? Vai voltar para o campo o Alan Franco, o médico da CBF que está aqui, o médico do doping, está atentamente observando também, o médico que escolhe também quem vai depois para o exame antidoping, o médico da CBF. Está ali do lado, se levantou ao lado do quarto árbitro, Gabriel Bispo. Volta a consultar ali, o Alan Franco voltou, pronto, voltou também Lucas Barbosa. 24 minutos do segundo tempo, São Paulo já sai jogando. Sabino ajeita lá do esquerdo, marcado pelo Isidro Pita, ameaçou levantar na ponta, prefere do lado, o Alisson enfia na ponta essa bola, vira para Ferreira, tomou a chegada do Alex, é falta para o São Paulo bater. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Cobrando a falta com pressa para o São Paulo sair jogando aqui no meio do campo, já recuada para o Arboleda que toca, ele volta a bola para a direita, agora Alan Franco, vira a bola, recua Mailton devolve ela. Alan Franco pede, Rafael Godeiro fica na entrada da grande área, ajeita o Alan Franco, devolve na direita ainda para Mailton, tenta a tabela, passe errado, bate na marcação, Vanderlan chega, cai, tocou para fora a marcação do São Paulo, bateu para fora a Bobadilha, em lateral para o time do Bragantino. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, Sil pode confiar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Batalha com pressa, São Paulo cobrou, Mailton pro Tap pela direita, marcado por 2, por 3, recua, Mailton pediu devolução do lado, Tap a Mailton toca, Luciano pela meia direita, espera alguém, devolve no meio campo, começa com Arboleda, 25 segundo tempo, Brasileirão, 33ª rodada, Alan Franco com São Paulo, belo passe pela meia direita, Tap a fecha aqui, domina o centroavante do São Paulo, do lado o passe pro Ferreira, vem na meia direita, já deixa pro Alisson, Mailton abertão na ponta, ele já viu, Mailton no fundo pra cruzar, encarou o Vanderlan, chamou pra finta, balançou pra perna canhota, no cruza, devolve a bola pra trás ainda, toca com Alan Franco de volta, que enfia a bola pra Mailton, liga de fundo, Vanderlan pressiona, Mailton driblou, Vanderlan adiantou demais a bola, tira Gustavo Neves, tomou um tapa ali por baixo, um pisão no pé, se levanta Gustavo, John ia pro Braga, toma, toca no meio, Isidro Pita, na primeira prensada, sai do Alisson, deixa a bola pra Fabinho, marcado o volante, recua, serve na meia, Gabriel levanta o passe na ponta, sozinho, lateral, Agostinho Santana, domina a frente, marca agora na cobertura, chega o Benzo Dias, Lucas Barbosa para trás, recomeça, a bola consegue do Alex Vinícius, fechando aqui 26 segundo tempo, Lucas Bueno 0-0 para São Paulo e Bragantino. Pelo Brasileirão tivemos Atlético Mineiro 4, Sport 2, Vasco 1, Juventude 3, Internacional 2, Bahia também 2. John enfia a bola pro meio, Gabriel domina, marca Luciano, Gabriel já toca a bola pra direita, apoio na ponta com Agostinho Santana, pede Lucas Barbosa, ele cruzou pra Isidro Pita, muito alta, a bola passa por ele, fica no peito do John na esquerda, levantou, segunda trave, caiu pedindo pênalti, Lucas Barbosa, o outro deu! Pênalti pro Bragantino! Enzo atropela e comete o pênalti! Dentro da pequena área, Bruno Aleu Araújo marca. Ele acompanhava de perto o pênalti pro Bragantino, Paulo do Vale. E eu que tô aqui acompanhando de longe, tô no ataque do São Paulo, fiquei com a impressão ali de um atropelo por parte do Enzo para cima do atacante Lucas Barbosa e a arbitragem marcando o pênalti, Canhão. Leandro Quesada, pênalti pro Bragantino. O Lucas Barbosa é maior que o Enzo, né? Agora é aquela história, dentro da área não tem que ficar colocando a mão nas costas de ninguém. Acho que o teatro também funcionou, sabe? Não era pra toda essa queda, tá? Um empurrão, tal, mas a queda, o que eu quero dizer é que a queda do Lucas Barbosa é desproporcional à força que eu entendo que não existiu da parte do Enzo, entendeu? Infantil o Enzo, hein? Super infantil.
Quesada, a pergunta que não quer calar. Foi pênalti? Foi pênalti. Eu marcaria. Imprudência, né? Imprudência da parte do jogador de São Paulo. É o que eu acabei de falar. Não se faz isso dentro da área. Os árbitros estão marcando até sopro dentro da área. Ajuda o árbitro também, né? O cara tá com um mãozão nas costas do adversário. Ajuda. Pênalti pro Bragantino. John, o cara que cruzou a bola pro Lucas Barbosa. Eu acho até que o cruzamento dele é muito alto. O Lucas Barbosa com seus 8 metros não pegaria. Mas mesmo assim teve o empurrão do Enzo Dias. Torcida do São Paulo vai a John. Confiante em que Rafael possa defender esse pênalti. John em cima da linha da grande área. De frente pro gol do São Paulo. Rafael saltitante em cima da linha. Isso pode. De um lado para o outro, Bruno Aleu vai lá e confere a posição de cada um dos jogadores. Todo mundo na meia-lua, posicionado. 29 minutos do segundo tempo. Bragantino pode fazer 1-0. No apito, a autorização para John bater o pênalti. Autorizado. John, pênalti Braga. Partiu, com calma, chutou, é gol! Gol! É do Braga, John de pênalti. Que vai aqui nada, o cara não se intimida não. Ele parte com calma, categoria leveza. Ele vai levitando até a bola, dá uma paradinha, essa pode, chuta no canto esquerdo para tirar literalmente Rafael de qualquer chance de defesa. 29 segundo tempo, sai na frente o Bragantino aqui na Vila. São Paulo 0, Bragantino 1, John de pênalti. Pênalti cobrado com muita calma e muita categoria. O Rafael vai ver o gol na televisão pelo jeito, né? Rafael não tem jeito, tá feito. John de pênalti. Bragantino 1-0, Paulo do Vale. Para marcar o 8º gol dele neste Campeonato Brasileiro, né? Se no Palmeiras ele não era muito de fazer gols, no Bragantino passa a ter também um peso de artilheiro, o camisa 10, John, deslocando o Rafael com aquela desacelerada para a bola, e daqui a pouco, depois do gol, o São Paulo vai mexer, o Rigoni já vai pintar no tricolor. O torcedor do São Paulo bravo ali jogou o chinelo direito no John, ou seja, vai voltar para casa só com o pé esquerdo no seu chinelão. E aí isso vai para a súmula, para o relatório, mas não dá em nada. Aí não vira nada não. 1-0, o Bragantino saiu na frente, Leandro Quesada. Bela batida do John, né? É um jogo que tava... Na área o São Paulo, Mailton para trás, bateu, tapa, e a bola ia pro gol, Cleiton. Bola ganhou um efeito incrível, quase que foi para fora, não saiu não. Olha o escanteio pro São Paulo aqui na direita, Paulo do Vale. Foi no aperto a finalização do Tapia, a pouco ângulo. Mailton na bola. 31, segundo tempo, escanteio pro São Paulo, primeira trave, Alan Franco. Na segunda, o Arboleda, pra Arboleda de cabeça, Isidro Pita, tira a bola, sai da grande área, volta na ponta, Gabriel de cabeça, toca a bola pra ponta, ela vai pela linha lateral. Vamos à alteração do São Paulo, Paulo do Vale. Sai o zagueiro, ó. Alan Franco, 28, deixa o campo. Vem Rigoni, 77. São Paulo agora abre a torneira, perdendo aqui em casa, na Vila 1-0, Bragantino. Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços. E caído um jogador do Bragantino aqui na entrada da grande área, Isidro Pita. E vai mexer. O Braga vai trocar também, né? Tô vendo plaquinhas ali. Isso, saindo, 2, 3 mexidas? Saindo 32, o Santana, para a entrada do 34, o Hurtado. Portanto, o Hurtado pintando com a 34. O Fabinho, ó, tá correndo ali também, mas acho que é só para receber orientação. Vai subir a placa para confirmar mais alterações da equipe do Massa Bruta. Por enquanto, apenas uma confirmada por parte da arbitragem. Então, Hurtado entrando na vaga do Agostinho Santana. E agora, ó, vamos lá, saindo o 22, o Gustavo Neves, para a entrada do 16, Gustavo Marques. Portanto, Gustavo por Gustavo, sai Neves, entra o Marques, e tô vendo aqui o camisa 16 exatamente, Isidro Pita, o Gustavo saiu. Marques. E o Isidro Pita saiu, ó, agora levanta a placa com a 9 para a entrada do 18,
Borbas. Thiago Borbas também, outro centroavante. Centroavante por centroavante no time do Braga, que vem de novo para atacar com o John. Perdeu a bola. Alisson pro São Paulo, toma. Toca ao lado a Luciano. Sai na primeira bola, perde na sequência. Fabinho ganha com o time do Braga, enfia na ponta para John. Luciano chega na marcação para tomar. Luciano limpamente acaba roubando a bola. Dá no meio para Ferreirinha, driblou primeiro o marcador. Procura alguém, John chega na cobertura. Ferreirinha pela direita, bota para Mailton, que lança para Ferreirinha, que toca na direita. O Tapia centroavante, virou ponta. Cruzou na área, a bola na mão do Cleiton. É fácil pro goleiro pegar. 33,5 segundo tempo. Leandro Quesada comenta mexidas nos dois times, com o Bragantino vencendo na Vila 1-0, Quesada. Pois é, depender do Rigoni, hein, pra virar jogo não é fácil. Bom, esquece o esquema com 3 zagueiros, coloca o Rigoni. Do outro lado, o Mancini truca, coloca o Gustavo, né, que é um jogador que atua na zaga. E aí Borbas, centroavante, como você disse, e o Hurtado, que era o dono da posição, e hoje ficou no banco de reservas fazendo ali a lateral, a ala direita. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Tapia girou, tocado por trás, é falta! Coloca o pé, comete a falta, Alex Vinícius, falta e nem cartão pro zagueiro do Braga, ou só bronca, PDV? Só bronca por aqui, né? Lembrando que o Enzo Dias, jogador do São Paulo, tomou o cartão amarelo no lance da penalidade, agora fica só na bronca para a equipe do Bragantino, fica ali, ó. O Rigoni e o Mailton estão conversando, é falta, quem sabe bola na área do Massa Bruta. 34 minutos e meio, segundo tempo na Vila, o São Paulo vai perdendo, jogando em casa. Hoje o mando do São Paulo é na Vila Belmiro. Rigoni, pé da esquerda, Mailton, pé direito. 34,5 na grande área, Arboleda, Sabino. Rigoni, ameaça, vai pra área, Mailton, levantou pra Sabino de cabeça, atira Alex, a bola vai sair na esquerda, arremesso lateral, ataque do São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com as imagens do Alain Marcel, no digital Laura Cruz. Para trás o São Paulo vai jogar aqui pelo meio campo, Alisson recua. Mais atrás a bola, Sabino pela meia direita, Mailton levanta na canhota, a bola muito alta, de cabeça botou para fora, essa bola pela linha de fundo, Enzo Dias, em tiro de meta o Bragantino cobra. Toque eletrônico da Bandeirantes, marcou Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando. Na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio, segundo tempo. Brasileirão, chegamos à 33ª rodada, Bragança, aliás, na Vila, o time de Bragança está ganhando, São Paulo 0-1, Bragantino, Lucas Bueno. Com a vitória parcial da equipe de Bragança, vai chegando a 42 pontos, a 11ª colocação e passando o Corinthians, deixando em 12º. São Paulo segue em 8º lugar com 45 pontos. Lucas Barbosa domina, tentou uma caneta, bate o Enzo, fica na ponta, Borbas para Lucas Barbosa, belo drible, ganhou, carrinho por baixo, insistiu, caiu sentado, vem Lucas, chutada a bola em cima dele, Sabino bica, a bola bate em Borbas e vai para fora pela linha de fundo. Meu Deus do céu, PDV, a bola gritou socorro agora, coitada dela. Exatamente, né? E o torcedor começa a ficar completamente sem paciência por aqui já com o time do São Paulo. Rafael levanta o ataque, essa bola de cabeça, tirou a bola, voltou sobre o meio campo do São Paulo. Alisson coloca no peito e vira o passe, linha de fundo pela esquerda. Enzo Dias cruza na grande área, a bola bateu desviada, vai de cabeça, tira, aqui atrás Gabriel, levanta na ponta, para Borbas, vem de cabeça, tira o Enzo, recua, dá pro Alisson, Alisson toca meio campo, vira o passe pro Arboleda, 37 minutos do segundo tempo, Arboleda para Mailton, ia cruzar, não cruza, John faz um paredão na frente dele, devolve a bola, o Arboleda pela meia direita, tentou passe atrás para Bobadilha, sai da marcação com o Fabinho fungando no cangote dele, toca Bobadilha, vira para Sabino pro Alisson, que toca na ponta esquerda essa bola, para Enzo, tem Durante pedindo abertaço, Ferreirinha pedindo, ele prefere o passe no meio de volta, dá pro Alisson, tomou pressão no Fabinho, toca Alisson, meia direita para o Arboleda, 37, segundo tempo 1-0 Braga. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Tá pela direita, bota no peito, a primeira finta é bonita, escapou, girou pé na canhota, devolve para trás ainda o passe, Mike, passou na bola, Mike, não, Mailton, Mike saiu, Mailton entrou na vaga dele. Ferreirinha na área, o passe é forte para Bobadilha, saiu.
Linha de fundo, tiro de meta é para o Bragantino bater sem muita pressa com 37:30 segundo tempo. Terminando o apito final com o comando de Alexandre Pretzel. Sonzão da Bandeirantes, você está ouvindo todo. Daniel Xingotti comandando a máquina. Ao lado dele, o Wesley Ortega. Som da Bandeirantes, na maior rede de rádios do Brasil. E caiu no meu campo o John agora. Pronto. Caiu para segurar e para ser substituído. Pelo jeito, PDV. E aí o torcedor fica na bronca, né? Na verdade, a bronca é com o Casares. Aproveitando que o jogo está parado, o torcedor faz aqui a sua homenagem ao presidente Júlio Casares. E é o torcedor também, boa parte da Baixada, né? Demonstrando o seu descontentamento aqui com a atual gestão do São Paulo por conta dessa derrota 1-0. Mas não é a torcida profissional. Essa não chia muito não com o Casares, né, PDV? Não sei porquê também, né? Não chia não. Até esboçaram há algum tempo ali um protesto, mas torcedor comum, sabendo de onde estava vindo esse protesto, não aderiu muito não. O torcedor se manifesta mesmo no estádio, viu, Canhão? 39, sobe de cabeça, John, uma casquinha para fora, vai arremesso lateral, São Paulo vai cobrar direita na sua defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 39, segundo tempo, torcedor do São Paulo, vinha de resultados bons, empate na quarta aqui com o Flamengo brigando pelo título. Sequência de vitórias e São Paulo enrosca no Bragantino, que vai subindo depois de ganhar do Corinthians, vai ganhando mais uma, mas tem jogo ainda, 39 apenas. Vira Bobadilha, bola pra direita pela ponta, Mailton fecha, Rigoni ao lado dele pede, toca Mailton, vira pra Rigoni, pé na canhota para cruzar, levanta na grande área a bola, Ferreirinha tá do outro lado, de cabeça pra trás a bola pro Enzo Dias, ele bota na barriga, ajeitou, mas não cruzou não, ia bater, travou o Lucas Barbosa sem fazer a falta, o Enzo Dias cochilou e o Bragantino rouba a bola, Lucas Barbosa caminha pelo meio, Barbosa dele passa curta, a bola para John. Sorte do São Paulo que o Mailton chegou e o Enzo tá dentro do Miguel dizendo que tá contundido lá, caído no campo de ataque, né, Paulo do Vale? Pertinho de você aí. Ele foi jantado pelo Barbosa. E na direita o São Paulo vem, Tapia, domina marcado. Espera alguém de branco, tá todo mundo longe. Rola por dentro, pro meio. Luciano fecha na meia, marcado pro Fabinho. Toca lá do esquerdo pra Ferreirinha. Tá na área, Ferreira, limpou. Luciano, bateu direto! Fora! Ela passa à direita do gol do Cleiton. Um canhão do Luciano. Que perigo, PDV! E mexe o Bragantino duas vezes, ó. Saindo 10, John. Entrando 25, o Praxedes. E saindo o 21, Lucas Barbosa, para a entrada do 31, Guilherme Lopes. Troca então o Bragantino, saindo Lucas Barbosa e o John, os caras que decidiram o jogo aqui pro Bragantino. Esses jogaram muito, hein, Leandro Quesada? Deram um pouco de trabalho, né? O Lucas tá saindo ali, pênalti em cima dele, o John converteu, não é? Fazendo 1-0 pro Bragantino até esse momento. E sem nenhuma pressa para sair, não é? Que resultado esse do Bragantino, hein? Que resultado. Excepcional, tiro de meta, o Braga vai cobrar com o goleiro Cleiton. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série já. 41 minutos é o segundo tempo na Vila Belmiro, por enquanto 0-0, sem chuva na PDV, até a chuva foi embora, né, Paulinho? Agora foi, agora parece que foi mesmo. Sabino sobe de cabeça pro São Paulo, rebate, ela vai na ponta, Vanderlan cabeceia, tenta a jogada pelo ataque, tentou pra pegar, não pega essa bola, Guilherme Lopes, recupera o São Paulo, Mailton vira, dá na bola que bate mais atrás, Sabino ajeita e joga na entrada da grande área tricolor, 41:30, 1-0 Bragantino na Vila Belmiro em cima do São Paulo, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 42, São Paulo domina aqui pelo meio campo com Sabino, do Sabino pro Arboleda, vai embora o Zagueirão, já passa pelo meio campo, procura alguém, dá olhadinha pra grande área, encosta a Bobadilha, passa a Tapia, Arboleda, carrega, dá Mailton, Arboleda de primeira pela ponta para a Bobadilha, que rola atrás, Tapia domina, agarrado pelo pescoço pelo Fabinho, falta! É na meia direita, a entrada da grande área, falta pro tricolor bater, Paulo do Vale. Porque o Fabinho não deixa o Bobadilha passar, né? O Fabinho gruda no camisa 21 do São Paulo, faz a falta, o Bobadilha aí arruma a grande área e a arbitragem acaba marcando momento importante, quem sabe na bola parada para o tricolor paulista.
42 minutos e meio, segundo tempo. É aqui na entrada da grande do Cleiton. Vai encostar na trave esquerda. Será que a gente vai conseguir ouvir o goleiro? Nosso microfone tá ali, ó. Coladinho no goleiro do Braga, o Cleiton. Olhando um pouquinho mais. Olha lá, tá ouvindo ao fundo ele gritando, ó. Gabriel aqui na barreira. Ele e o Guilherme Lopes. Mailton, pé direito, Rigoni como esquerdo. 43 minutos do segundo tempo, Braga ganhando 1-0. Rigoni dá uma olhadinha pro gol. Mailton direto no meio da barreira. Ele pega a sobra, levantou pro Arboleda. Cleiton dá um soco. Tá valendo tudo isso. A bola sai da grande da Polio, tira aqui atrás Andrés Hurtado. Dá a bola pro meio, vem Guilherme Lopes marcado. De cabeça, Mailton recua. Alisson chegou aqui, dá um balão, tira o Alisson. Dá atrás, Vanderlan pro Braga, bota o cabeção e rebate no meio. Vem Borbas, tentou que a bola batida nele, mas ele fez a falta. O Thiago Borbas comete a falta no Sabino. Saiu o público e renda aqui na Vila Belmiro, Paulinho? Saiu sim, Canhão. 10.086 pagantes para uma renda de R$645.135. Ferreirinha na área, a bola pro Tapia, saiu Cleiton pra pegar, o goleiro vai bem, pega essa bola na marca do pênalti. 43,5, tô chutando aqui uns 5 ou 6 de acréscimos, Leandro Quesada, tempo São Paulo tem, mas tem bola pra empatar pelo menos o jogo aqui, 1-0 Braga, Quesada. Tô com você nessa também, de 5-6. Ah, futebol ninguém tem, né? Mas o Bragantino tá fazendo 1-0, né? Isso é um jogo imprevisível, viu, Canhão? Pode acontecer tudo, o Bragantino fazer 2, São Paulo empatar, pode acontecer tudo, um jogo bem imprevisível fazem São Paulo e Bragantino aí na Vila Belmiro. 44 minutos do segundo tempo. 1-0 o Bragantino vencendo na Vila Belmiro. Para trás essa bola aqui, Mailton toca pelo meio campo, já lança. Bobadilha para Sabino. Toca lá do esquerdo, o passe, vira lá pela ponta esquerda. Abertaço, levanta o bração, Ferreirinha. Tá cercado, marcado, o Bragantino volta aqui para tentar ganhar, para valorizar essa vitória. Arboleda para direito, passe forte demais para Rigoni, correu para pegar, conseguiu evitar, pé direito, bateu pro gol, tocou no Vanderlan, saiu um escanteio, só falta o Rafael na grande área do Bragantino agora, Paulinho. 8 minutos. 45, tem jogo ainda, iremos a 53. Rigoni, escanteio, pé direito, levanta, segunda trave, pra Ferreirinha, tocou a defesa, Tapia, tirou a bola do pé do Ferreirinha, defesa tira, a bola sai da grande área, volta pelo meio campo, pro Alisson, se perder vai tomar o segundo, Alisson colocou na grande área, a bola muito alta, de cabeça tira aqui, rebatendo na marcação, Guilherme Lopes, Mailton na sobra que saiu, Cleiton dá um soco, gol vazio, lado direito, ó, Ferreirinha ajeitou, bateu no canto, a defesa corta a mão, tira aqui dentro o Alex de voleio, completou pra fora Fabinho. Tá no seu jogador do Bragantino caído. Parou o jogo, Bruno Aleu de Araújo. O São Paulo teve a chance e perdeu mais uma vez. Paulo do Vale. É o Alex Vinícius, porque ele toma ali uma pancada do Cleiton, né? No cruzamento do Mailton. O Cleiton acaba saindo de soco por ali e atinge 2 jogadores do Bragantino. Entre eles o Alex Vinícius, que agora tá caído. 46. Vamos a 53, Leandro Quesada. Tem muito jogo aqui na Vila, 1-0 Braga, Quesada. Muito, é o que eu disse aí, pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, né? 2-0 Bragantino, 1-1. Pelo que os dois apresentaram, o placar justo seria um empate, né? Seria um empate. Ou um 0-0, um empate sem gols, né? Por sinal, 0-0. Mas São Paulo pode tentar buscar esse pontinho aí, como aconteceu contra o Flamengo. Ferreirinha na canhota, dominou Ferreirinha, limpou o primeiro marcador, rolou por dentro, Sabino vem de frente, não chuta pro gol, rola pra direita, Mailton, levanta, cruzou de cabeça, subiu Rigoni, mandou pra fora. O Luciano reclama do Rigoni, como se o Luciano fizesse gols assim em toda a rodada, né? Aí fica expondo o companheiro. Expor o Rigoni é fácil, né, PDB? Ah, tá fácil, viu? O Rigoni, a exposição do Rigoni, ela tem muito lance complicado, mas o Luciano entendeu que o Rigoni fez o desvio e tirou a possibilidade do camisa 10 de entrar ali para surpreender. 47 segundo tempo. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Sabino pro São Paulo, corta de cabeça, rebate, Alisson, balança, um dia a bola vai cair no canal 2 essa bola.
Vem caindo agora, sobe Thiago Borbas. Corta a luz por baixo, corta o Enzo. Vai recuperação, Braga de cabeça. O Alisson toma, levanta na ponta. De canela, bota para fora essa bola aqui atrás. O zagueirão Pedro Henrique tira, ela vai direto, linha lateral. Vem para Estrela Bet. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples num instante. 47 minutos e meio, torcedor do São Paulo, 1-0 Braga, Sabino levanta na direita, Tapia tá aqui, dominou no peito, na área, bateu pro gol, defesa prensa, só que o domínio foi com o braço, demorou pra marcar, o Bruno Leo Araújo, o domínio com o braço, demorou por que será, hein? Não entendi essa não, viu, PDV? Pois é, né, o Tapia ainda finaliza, que a bola acaba explodindo ali na defesa e aí só depois acaba marcando o Bruno Leo, acho que no sentido de caso ele acertasse o gol, poderia analisar direitinho esse lance no VAR. 48 minutos do segundo tempo, iremos até 53. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais um negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br e consulte condições. 48 e 30 com pressa, Rafael já bota essa bola e bate o tiro de meta com pressa, lança a bola para a ponta esquerda. Abertaço levanta o braço e pede o Enzo Dias. Enzo de primeira para Sabino de primeira, Vila, bora Sabino. Toca para o Arboleda do São Paulo, vai perdendo aqui na Vila. Manda do São Paulo, 1-0 Braga. Arboleda pela direita, dá do lado esse passe. Tapia atrás de volta. Toca pro meio, Arboleda que já vira pro Enzo Dias, que vira pelo meio do campo, para Sabino. Pressão feita com Guilherme Lopes, já chegar para tentar tomar. Domina Sabino, levanta a bola para a direita pela ponta. Arboleda vai colocar na grande área, domina, mas não cruza. Arboleda vira para Mailton, Mailton domina a jogada pé da canhota, rola pelo meio campo, devolve a bola ainda para Sabino. 49, o jogo vai a 53, 4 ainda de jogo, 1-0 Bragantino. Na direita o passe, toca na ponta, Tapia, Rigoni, levantou, Cleiton atrás dela, subiu do goleiro, ia consagrar o goleirão do Bragantino, que é grandão, né, Paulinho? No anterior ele saiu socando a bola, agora ficou com ela e repôs rapidinho em jogo. 1-0, São Paulo tá perdendo na Vila. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11-5104-2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Lançamento para Rigoni, sobe de cabeça, toca para dentro, ninguém do São Paulo de bico, tira, defesa aqui atrás, rasga Pedro Henrique, Borbas vai tentar pegar, não pega, Borbas ela aqui que o engana, Sabino para o São Paulo, consegue tomar na frente, já vira a bola para a ponta direita, lança para Mailton, corta para Queto, não cruza, devolve no meio campo com Arboleda. 50 a torcida, é claro, você que está vaiando o seu time. A Bandeirantes mostra os sons da Vila com Daniel Chingote no comando da mesa, ao lado do Wesley Ortega. Ponta esquerda Ferreirinha, para trás a bola com o zagueiro Sabino, de frente vira a bola para a direita, liga de fundo para Mailton, encosta, Tapia, Mailton bate direto, ela vai na mão do Cleiton, ele cortou para a canhota, mas a bola sai na mão do goleiro do Bragantino. Opa, quase que ele se roscou na saída, agora pegou. E mais vai para o São Paulo, que não consegue empatar esse jogo, Paulo do Vale. E para o Mailton, né, porque a terceira, dessa vez ficou ainda mais fácil para o Cleiton fazer a defesa. Cleiton levanta na frente essa bola para tentar, Gustavo Marques volta a defesa para tomar o Enzo, leva o tranco, a vantagem fica para o São Paulo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Tapia na ponta, atropelado pelo Vanderlan, falta! Ele dominou e tomou um tapão depois do chute por baixo, é falta para o São Paulo. Tem cartão pro Vanderlan, Paulo do Vale. Cartão pro Vanderlan, jogador lateral esquerdo, depois do belo lançamento do Alisson, agora caprichou. E aí encontrou o Tapia por ali, foi atropelado pelo Vanderlan, que toma o cartão amarelo aqui na Vila Belmiro. O tricolor paulista tem de novo, na bola parada, a chance de pelo menos empatar. 51 minutos do segundo tempo na Vila. Rigoni cobra a falta de perna esquerda aqui na ponta direita da grande área. 2 jogadores da barreira. Cleiton projeta o muro, coloca apenas 2. O árbitro vai lá, enquadra tudo, tem uma gritaria, vamos tentar ouvir, ó. Chama a atenção de Bruno Leo Araújo, um tal de enrosca daqui, pega dali, Gustavo Marques com Arboleda. 51 minutos e meio. O Alisson fica de frente aqui, Rigoni, bateu direto de cabeça, Borbas bota essa bola para fora pela linha lateral. Vem o toque do 52, para trás arremesso lateral, Rigoni vira, dá na ponta, Mailton por aqui, encara a marcação, quando a bola vai descer, batendo o próprio Mailton. No chute em cima do Gustavo, aliás do Guilherme Lopes, ela bateu no pé do Mailton. 52, Michel Lopes na mesa, com Caiane Martins na central técnica, marcaram. 52, você com a gente no youtube.com.br.
com Alain Marcel no seu Twitter, nas imagens com a Laura Cruz no digital. E as homenagens da torcida para o presidente do São Paulo. Guilherme Lopes dá o passe no meio aqui para as Chetes, caminha com ela, vem André Hurtado, ele chuta prensada, a bola bate na marcação do Benzo Dias, espirrada para Sabino, olhou para o relógio, Bruno, Leo Araújo, é a última chance do São Paulo no jogo. Se demorar um pouquinho mais, não dá tempo não, vem Ferreirinha na esquerda para tentar driblar, sai do Prachetes, recua, devolve do lado esse passe pro Enzo pro Alisson, levanta a cabeça, põe lá no bolo para Sabino, sobe cabeceio no meio, rasga a defesa, quebra as costas, Hurtado, não há tempo, apitou Bruno, Leo Araújo. Termina na Vila Belmiro e o Bragantino vence o São Paulo. Vaias pro São Paulo. São Paulo 0-1, Bragantino. Alô, Alexandre Pretzel. Obrigado, Rogério Assis, que narrou a derrota do São Paulo para o Bragantino, 1-0, gol marcado pelo John de pênalti. Olha os protestos, ó. Vamos lá nos protestos. Tá aí, né? Claro que é uma certa ofensa, né? Suco de caju, essas coisas que a gente está acostumado a ouvir, mas né? De novo é xingamento, ó. Contra o Casares ainda nada, né, PDB? Situação impressionante contra a diretoria do São Paulo. E o time do Bragantino consegue 2 vitórias consecutivas com a entrada do Wagner Mancini. Vitória sobre o Corinthians e sobre o São Paulo. Ambiente na Vila Belmiro, PDB. Exatamente, né? Um campeonato paulista que teve pela frente o Bragantino com muito êxito. 2 vitórias contra Corinthians e São Paulo. E o torcedor protestou muito, né? Protesta contra o presidente Júlio Casares. O Alan Franco, mesmo no momento de que o São Paulo, o torcedor tá chateado, ele vem para presentear um torcedor com a camisa do São Paulo. Isso é legal, né? Isso a gente tem que exaltar de qualquer forma. Ele tá enfaixado. O Alan Franco, por conta de uma disputa lá na área do Bragantino no segundo tempo, foi substituído, atravessou o campo e presenteou um torcedor mirim aqui com a camisa de jogo. É algo raro da gente ver hoje em dia. E aí o São Paulo vai ao vestiário, né? Daqui a pouco a gente ouve a palavra do técnico Hernan Crespo. O tricolor vinha de uma boa sequência, 2 vitórias contra Bahia e Vasco e um empate contra o Flamengo aqui mesmo na Vila. Volta a perder no Campeonato Brasileiro, volta a ver o G7, né, que hoje existe no Campeonato Brasileiro, com o Fluminense um pouco mais distante. Tricolor, agora tem a data FIFA pela frente, terá o clássico contra o Corinthians, dia 20 de novembro, feriado, dia da Consciência Negra, na Neoquímica Arena, o São Paulo voltando a campo para o clássico contra a equipe do Corinthians, Pretzel. O jogo será às 7h30 da noite lá no estádio do Corinthians. Confirma para mim a renda de público, meu caro PDB, por favor. Vamos lá. 10.086 pagantes para uma renda de R$ 645.135. É pouco, né? Realmente é pouco. Até para um sábado à noite com chuva, ficou perto do público da quarta-feira, onde o jogo era muito maior em São Paulo e Flamengo. Daqui a pouco, então, Paulo do Vale no vestiário do São Paulo. O Bragantino ganha 1-0, gol de pênalti marcado pelo John. 10h59, tem o craque da partida. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Fácil ou difícil definir um craque do jogo, Leandro Quesada? Eu ia pedir tua ajuda e dos universitários, porque hoje foi difícil, hein? Muito difícil. Tem jogo que os goleiros, né, aparecem bastante e tal, mas os times não chutam. Eu vou votar no cara que fez o gol, porque tem que arranjar algum motivo aí, né? Então, o cara que faz o gol é sempre o cara que faz o gol, batendo o pênalti, um pênalti infantil feito pelo Enzo no Lucas Barbosa. O John, ex-Palmeiras, foi lá e conferiu o único gol da partida. Então vou votar no John, mas hoje o nível muito baixo, a gente vai contar isso já aqui no nosso apito final, Xandão. E quinta-feira eu votei no John também, como o melhor em campo do jogo contra o Corinthians. É o dono aí, do time, se achou no Bragantino. John, o craque do jogo na vitória do Bragantino, 1-0 sobre o São Paulo, num jogo fraco tecnicamente. Gol de pênalti marcado pelo meia do Bragantino, sinal marcando 11 da noite.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Levantou, segunda trave, caiu pedindo pênalti, Lucas Barbosa, o outro deu! Pênalti pro Bragantino! No apito, a autorização para John bater o pênalti. Autorizado. John, pênalti Braga. Partiu, com calma, chutou, é gol! Gol! É do Braga, John de pênalti. Que vai aqui nada, o cara não se intimida não. Ele parte com calma, categoria leveza. Ele vai levitando até a bola, dá uma paradinha, essa pode, chuta no canto esquerdo para tirar literalmente Rafael de qualquer chance de defesa. 29 segundo tempo, sai na frente o Bragantino aqui na Vila. São Paulo 0, Bragantino 1, John de pênalti cobrado com muita calma e muita categoria. O Rafael vai ver o gol na televisão pelo jeito, né? Rafael não tem jeito, tá feito. John de pênalti. Bragantino 1-0. Paulo do Vale. Para marcar o oitavo gol dele. Apito final começando aqui na Rádio Bandeirantes, 11h03, vamos até a meia-noite. Você, torcedor, que está saindo da Vila, que está retornando para São Paulo, para quem atravessou, né? A Imigrantes para assistir o seu time do coração, você que está na nossa escuta, você que está saindo do show do Linkin Park, quer saber quanto foi o jogo? 1-0 Bragantino em cima do São Paulo, gol marcado pelo John de pênalti. Em seguida, a entrevista do técnico Hernan Crespo, que está em altos e baixos também tremendos, né? O trabalho dele também acho que tem que ser debatido, porque ele alega que tem muita coisa para ser resolvida, mas é um trabalho absolutamente normal também. Nada mais que isso. Caiu na Copa do Brasil para um time de segunda divisão. Caiu, porque o Atlético é um grande time, mas está na segunda divisão. Caiu na Libertadores tomando 3-0 no agregado para a LDU. E no Campeonato Brasileiro é um eletrocardiograma, né? Não tem realmente, aí perde 4 seguidas, estava perdendo 7 em 8, aí ganhou 2 seguidas, aí depois perde de novo. Quer dizer, é uma confusão a campanha do São Paulo, que está realmente com o elenco diminuído e com o departamento médico lotado. O Hospital de Cotia não, porque é mais da base, mas estou falando em referência ao clube. O Hospital do Morumbi, o Hospital da Barra Funda, em relação ao São Paulo, com muita gente no departamento médico. O Paulo do Vale, assim que tiver condições, vai chamar lá do vestiário com a entrevista do técnico Hernan Crespo. Diga lá, Leandro Quesada. Eu sei que nós já fizemos tantos jogos, né? Em conjunto, e também atrás do gol tu tem uma outra sensação do jogo, né? Mas quando tu tá na cabine, no estúdio, num jogo ruim, parece que o tempo não passa, né? É um negócio impressionante. Então hoje é o seguinte, hoje foi uma noite longa, uma noite de sábado longa para São Paulo e para Bragantino, num jogo nota 5, tá bom assim pra ti? Ah, sim. Foram 4 jogos nesta noite, né? Esse disparado foi o pior. Os outros emocionantes, aí muitos gols, né? Atlético e Sport. O jogo entre Internacional e Bahia foi um grande jogo. A partida do Juventude contra o Vasco da Gama também, né? Em São Januário.
Mas hoje Bragantino e São Paulo ficaram devendo e o gol só saiu por causa de um lance infantil do Enzo, não é? O lateral Enzo do São Paulo, colocando ali a mão e deslocando o Lucas Barbosa dentro da área. Até na hora eu disse pro Canhão, não é? Que a queda do Lucas Barbosa não foi para tanto, né? Não foi toda essa força usada pelo Enzo para queda, para encenação que fez o Lucas Barbosa. Eu não estou dizendo que não foi pênalti, foi pênalti. Mas o zagueiro hoje que está ali, o lateral, quem está dentro da área tem que tomar cuidado com esse tipo de lance, né? A gente já teve polêmica nessa semana aí do jogo Bragantino e Corinthians, tivemos também o lance do Arrascaeta em São Paulo e Flamengo, e parece que os jogadores estão desligados, né? Não estão antenados com esse tipo de jogada, e aí a chance convertida depois pelo John, eleito aqui por nossa equipe o melhor jogador em campo, e essa vitória, Pretzel, acho que você vai concordar também, a gente tinha falado sobre isso antes, né? Uma vitória, no meu ponto de vista, inesperada do Bragantino, né? Hoje, até por essa ascensão do São Paulo aí, eu achava que o São Paulo ia cravar 3 pontos e ficar mais próximo da vaga, da última vaga, imagino eu, para a Libertadores da América. Então, uma vitória inesperada, mas vamos combinar que o São Paulo é esse time mesmo, né? O time que a gente acha que vai lá e vai perder, ele ganha. Quando ele insinua, não é, que não vai conseguir bons resultados, ele consegue uma recuperação. Faz um excelente primeiro tempo contra o Palmeiras e toma virada. Faz alguns bons jogos. Esse contra o Flamengo foi até um bom jogo. Contra o Bahia foi consistente. Consistente, E hoje uma partida realmente pobre em muitos sentidos, né? Principalmente olhando para o meio-campo. E o ataque do São Paulo, nenhuma jogada assim, né? A jogada perigosa foi uma cobrança de escanteio do Ferreirinha e a outra um chute de fora da área do Luciano. Muito pobre realmente o São Paulo na Vila Belmiro. E um detalhe, 2 jogos na Vila, 6 pontos disputados e um ganho. Um ganho. E com um prejuízo financeiro gigantesco também. Mas quem sabe tá valendo a pena o show no Morumbi, né? Porque tá terminando o show do Linkin Park, né? 20 milhões, Exatamente. né? O São Paulo ganha 20 milhões de reais por esse show aí no Morumbi. Só por um ou por vários? Então, o PDV tinha me passado a informação, acho que só do Linkin Park são 20 milhões. Teve um da semana passada também, né? É a série de shows. A série de shows. A série, tá. Isso, exatamente. Então dá 5 milhões por show, nos 4 que haverá até o ano que vem. É isso, valor, né? Bom valor. 5 milhões por show. Tu faz 5 milhões numa renda de um São Paulo LDU. Aí tu faz 5 milhões. Com ingresso lá em cima, né? Exatamente. E botando o Morumbi também num grande jogo também, né? Uma final de Copa do Brasil. Exatamente, exatamente. Qual a situação aí, PDV? Porque eu imagino que no sábado à noite os guerreirinhos são paulinos queiram ir embora rapidamente e o Crespo também, ou não? Acho que sim, Pretzel. Aliás, que tem data FIFA agora pela frente, né? Os caras vão curtir aí alguns dias de folga. Então, acredito que o Crespo não deva demorar muito, não. Perfeito. Nós temos uma parada primeiro, dá pra fazer, né? Paradinha de 2 minutos para que depois a gente fique tranquilo. Vamos ouvir o Wagner Mancini também, se nós tiver a possibilidade, porque o Mancini assumiu. O Mancini é um cara do futebol. Ele assumiu, todo mundo detonou a contratação dele. Ganhou do Corinthians e ganhou do São Paulo. E já salva o Bragantino, já encaminha a permanência do Bragantino mais uma vez na primeira divisão. 11:09, em seguida as entrevistas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. É só um jogo e a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br.
Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição, estamos lá. Na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico Papo de Boleiro e tem o Fôlego. Mundo dos Esportes, sábado, 1h, na Bandeirantes. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. e 11. É, temperatura caindo, né? Alguns a gente tá rindo aqui porque os bastidores são interessantes, né? Conta, vai, Prédio. Não, o jogo foi ruim, né? Conta, foi ruim. Nós estamos comentando aqui. Não, é que subir, né? A gente viu um torcedor e falou, pô, é difícil agora ter que subir para São Paulo trazendo, né? Pois é. Não, o pessoal de Bragança tá feliz. Vai voltar para Bragança com esse resultado, né? O Loredo deve estar feliz, né? O Sérgio Loredo. E o PDV trouxe a informação: 10.086 pagantes para 645.135 reais a renda. Não se faz futebol desse jeito, né, cara? Fazer o quê? Marcelo Mendes, ó, o jogo me deu sono, mas tô na escuta. Abração, amigo. Grande Marcelo Mendes, grande figura também na nossa audiência nesse momento. O pessoal vai mandando mensagens. O Vivaldo Junqueira falando do Sabino. O Laureano Nunes, Neto, na realidade. Se o São Paulo se esforçar um pouquinho, alcança o Santos. É claro que é uma brincadeira. O Humberto Corrêa, que baita surra do Bragantino. Foi uma surra o jogo? Não, né? Não, isso é exagero. Surra não, não. Né? Surra não. Não. O Rogério Pimentel só sabe fazer pênaltis. Pênalti foi, né? Analisando com frieza foi. Agora. Não é o pênalti assim, porque o Enzo Dias é muito mais baixo que o Lucas Barbosa. E aí ele abandona o lance e se atira em cima do Lucas Barbosa. Assim, na semana passada a gente teve aquele pênalti do Paulo Henrique também em cima do Arboleda, né? Em Vasco e São Paulo, que ele sai arrastando o Arboleda durante uns 5 metros dentro da área. E quem marcou o pênalti foi o VAR, não foi o Wilton Pereira Sampaio em campo, né? Deixa eu ver aqui. O Roberto lá na Austrália continua nos ouvindo, também no jogo. Lá agora são 11 da manhã, né? Já do domingo. O Lucas Prado, o torcedor de São Paulo, não tem mais ânimo para assistir esse time jogar. O Fabrício Torres diz que o São Paulo vai ser rebaixado no ano que vem. Né? A torcida também tá cansada, né, cara? Tá cansada. O Matos Filho diz que o Wagner Mancini deu jeito no Bragantino. Pois é, eu acho que o jeito até era trocar o treinador, né? Parece que o trabalho do Fernando Seabra, ele saturou, né? Saturou porque o Bragantino não saía do lugar dos 36 pontos. A Lauriele Ribeiro, cansei. Sempre que esse time joga me dá dor de cabeça. O Bruno Pereira do Santos, a gente tenta acreditar até o fim, mas está difícil. O VL, time caloteiro não ganha nada, e a lei de causa e efeito. O Gerson Luiz Silva, Luciano é grosso demais, ainda cisma ele de colocar no de meia. Luciano é ídolo do São Paulo, ou Quesada? Até o Globoesporte.com fez uma enquete com 50 jornalistas, eles perguntaram para mim o que eu achava. Era só para dizer sim ou não. Não precisava usar argumento. Eu falei não. Para mim, o Luciano não é ídolo. E para ti? Se a gente usar a métrica dos grandes jogadores que vestiram a camisa do São Paulo, não, né? Mas como o São Paulo tá nessa pindaíba e ganha muito pouco nos últimos anos, ele é um ídolo de alguns mais jovens aí, né? Eu já vi uma garotada falar bem do Luciano. Uma garotada, Pretzel, que não vivenciou Raí, Miller, Exatamente. Careca, né? As referências são pequenas. O próprio Lugano, enfim, os caras que fizeram aí de uma maneira, o Rogério Ceni, né? Que fizeram história. Porque se você for colocar o Luciano nesses caras que eu citei aqui, não, o Luciano não frequenta esse mesmo ônibus, né?
Para uma molecada, sim, mas eu não coloco o Luciano como ídolo, não. Não, então seria não. Perfeito. O Thiago de São Mateus pergunta pra ti se o trabalho do Crespo também não tem que ser questionado. Olha, eu acho que o trabalho dele é um trabalho comum, viu? Ah, mas ele não é culpado. Tudo bem, mas tem vários jogos, São Paulo não jogou nada. Em vários jogos, São Paulo não jogou nada. O Pretzel, menos de 50% de aproveitamento. Deu aquela respirada, né, no início do trabalho, substituindo o Zubeldia no Brasileiro. Aí o São Paulo criou uma pontuação, a chamada gordura, né, para não correr risco no Brasileiro. Agora, as decisões dele, a gente fez todos os jogos juntos aí, contra Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra Atlético Nacional na Libertadores, podia ter tomado uma chacoalhada lá na Colômbia, e os jogos contra a LDU, o trabalho do Crespo, realmente, nesses 6 jogos... ficou devendo e devendo muito. E sabe o que me chama a atenção, Xandão? A falta de repertório, né? Não tem nada de diferente. Ah, mas não tem jogador. Sim, mas quem o tem que o jogador São Paulo hoje? gasta é a quarta folha do campeonato. Certo? Gasta mais que o Cruzeiro. Porque tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Corinthians, tem São Paulo e tem Cruzeiro. São as 5 folhas. Também. Botafogo é caro também, tem razão. Então é o seguinte, ó, por favor, né? O Edson Elias de Campinas, não tem placar justo, o que existe é competência, que o São Paulo não tem para vencer a partida. Aliás, praticamente não chutou no gol, né? O Cleiton não fez nenhuma defesa. Deixa eu ver aqui. Quando é contra o São Paulo, vocês sempre dizem que é pênalti. Mas quando é contra o Corinthians, nunca é. O Edson Paulista de Santos, o Ed Paulista de Santos, aí é duro também, hein? Não, peraí, Arboleda... Irmão, tua noite não tá legal, né, cara? Pô, tu espera passar a noite pra mandar uma mensagem dessas, cara? Pô, com todo o respeito. Falou cara. que é sempre pênalti contra o São Paulo? Não, que a gente não diz, que quando é contra o Corinthians a gente não fala nada. Pô, pelo amor de Deus, cara. O lance Arboleda e Vitor Roque, pra gente não foi pênalti do Arboleda e foi marcado o pênalti a favor do Palmeiras, né? Sim. É que torcedor é torcedor, né? Nem vou discutir. O Sérgio Linhares, professor de São Bernardo, disse que o futebol tá muito caro, mas eu fui a teatro e os eventos estão os olhos da cara. Não. Tá tudo caro no Brasil. Mas o que tá barato no Brasil? Exatamente. Fala aí, né? Tem nada barato alimentação, no Brasil, transporte, impressionante. Segurança, saúde, remédio, escola, faculdade. Eu falei hoje, fui comprar as canetinhas aqui. Tu me falou? Sabe quanto tá uma caneta dessa daqui? Quanto? R$2,50. Quanto é que tá no shopping? Eu tenho condição, R$2,50 no shopping. Eu tenho condição de pagar, mas assim... Isso daqui tem que ser de graça. Livro, caderno, caneta, isso tem que ser de graça para a população, claro, entendeu? Sim. Isso daqui é uma sociedade em que as pessoas não têm dinheiro para comprar caderno, livro e caneta, tá demais. Crespo veio rápido porque a galera quer se mandar da vila. Diga lá, PDB! Vamos lá, começando a coletiva do Hernan Crespo por aqui, vamos lá. Olá, vamos dar início então a entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após o duelo entre São Paulo e RB Bragantino na Vila Belmiro. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Queria te ouvir, porque o São Paulo, na última quarta-feira, mostrou-se competitivo contra um time como foi o Flamengo. E hoje, muito abaixo contra uma equipe que estava na parte de baixo da tabela. Então, queria te ouvir, por que o time oscilou tanto e hoje esteve abaixo. Obrigado. Boa noite. Boa pergunta. Ainda não sei. Ainda não sei. Todos estamos iguais. Acho que a gente hoje vai sair do Vila Belmiro com uma derrota, mas acho que o empate 0-0 estava bem. Porque não criamos, não conseguimos jogar no jeito que a gente sabe jogar. A gente não teve o nível que o jogo merecia, imprecisos. Por quê? Não sei, ainda não sei. Crespo, tudo bem? O resultado de hoje afasta bastante o São Paulo da briga por uma vaga na pré-Libertadores. Dependendo do que acontecer amanhã, né, nos rivais de São Paulo, o Fluminense, né, também o Botafogo, praticamente a distância pode subir para 8 pontos em 5 jogos. E até por isso eu gostaria de te perguntar, o torcedor são paulino, ao que parece, ele tem um apoio muito grande em relação a você e gostaria que você permanecesse para a próxima temporada, mas em alguns momentos nas coletivas você deixa em aberto assim, essa possibilidade de não permanecer. Não, vou ficar. Vai ficar? Sim. Então... Não, a gente vai ficar. Temos muito trabalho para a frente, vamos ver o que acontece também, porque a gente
precisa ver cosas que quieren melhorar. Ainda tengo un año de contrato, vamos a tentar otro año más. Vamos dia a dia. Renan, boa noite. Eu queria relembrar, na sua primeira passagem aqui pelo São Paulo, você até lembrou o título paulista na última coletiva. Era um momento de pandemia, muitos jogos aconteceram na sequência, e na época foi falado de que o São Paulo teria feito um sacrifício maior para conquistar o Campeonato Paulista e acabou pagando o preço fisicamente no restante do ano, né, com o time... muitos jogadores se machucando, o time cansado. Os anos se passaram, mas o São Paulo continuou tendo problemas físicos, né, de lesões. E você recupera alguns jogadores, você perde outros. De quarta para hoje foram 2 jogadores importantes, o Pablo e o Marcos Antônio. Você consegue detectar onde está essa questão hoje do departamento médico, de por que o São Paulo sofre tanto com lesões? No, acho que es mucho más grande que el departamento médico. Todos somos culpados de situaciones así. Es una cosa regular, una cosa que acontece de años. Alguna cosa tenemos que resolver. Mas acho que sea una cosa muy general, no un culpado. Es cuando você fala de... Cuando concede un gol, es solo la defensa. No, a defensa, volantes y atacantes. Igual aquí. O doutor, o fisioterapeutas, a gente, a comissão, todos tentamos fazer o melhor. Os atletas tentamos fazer o melhor. Acontece, hay coisas que acontecem. Neste momento, encontrar a solução, não. Acho que temos que, com calma, quando acaba a temporada, tentar de ver onde podemos melhorar. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Queria te perguntar por que a opção de tirar o Lucas no intervalo, colocar o Tapia, e queria entender qual foi a ideia para o ataque do São Paulo, que hoje parece não ter funcionado. Você talvez tentou um esquema com 3 atacantes no início. Queria entender quais depois foram as decisões para tentar tirar o 0 do placar. Obrigado. Sim, a ideia era tentar de colocar, criar muitas vezes um quadrado no meio, porque eles chegavam com João, então a gente podia colocar Alan aí. Achava que no momento de Luciano, no momento que Lucas estava descansado e Ferreirinha, um momento dele, a gente podia criar profundidade. Faltava, Lucas vino a jogar baixo e faltava essa profundidade. Faltava, por características. Então, preferi em segundo tempo Tapia, por características. Crespo, antes de você voltar ao São Paulo, você teve uma passagem vitoriosa pelo futebol do Oriente Médio, chegou a ganhar a Champions Asiática, enfim, vinha competindo pelos principais títulos em que a sua equipe disputava. O que te instiga a permanecer no São Paulo, sabendo que você dificilmente vai voltar a ser protagonista e disputar os principais títulos, tanto no Brasil quanto na América do Sul? Não é um pouco frustrante abrir mão do protagonismo no cenário nacional e internacional e brigar por títulos menores, sabendo de todas as limitações que o clube tem? Boa pergunta. Boa pergunta. Muitas vezes o sentimento não tem razão. Então, o que eu falei, a gente quando ligaram para mim, estamos lutando para rebaixar. São Paulo chamou e estou aqui. ¿Por quê? Porque São Paulo é grande, porque quero ajudar, porque quero dar uma mão. Vamos a ver. Temos outro ano ainda juntos. Vamos a ver o que acontece durante o ano que vem, para ver se temos bases como para continuar ou não. Depende se eu estou também à altura de las mudanças que talvez vamos a tentar de fazer. As coisas, acreditar, ter esperança de que talvez não vou ser eu o protagonista, porque como falei 3 dias atrás, acho que vai precisar de muitos anos. Então, mas eu cheguei aqui, claramente, quando uno chega a um clube, tenta de pegar valor e tenta de agregar valor.
A ideia é essa, tentar ajudar, para quando a gente tenha que sair, deixou um clube melhor do que encontrou. Então, vou chegar personalmente a ver a São Paulo grande, não sei, mas vou trabalhar como para que talvez outros possam aproveitar dessa situação. Mas a gente chegou aqui para trabalhar, dar o melhor possível, com as possibilidades que a gente tem, mas tentar sempre de pensar em positivo e tentar de melhorar. Crespo, boa noite. Você tem falado muito em adaptação. E até onde é possível adaptar? Porque a gente vê um meio de campo sem muitas peças importantes, sem talvez o Marcos Antônio, que é o melhor jogador da equipe nesse ano. Até onde é possível adaptar quando você não tem jogadores com a mesma característica, quando os jogadores que te sobram, né, não apresentam o mesmo estilo de jogo? Até onde é possível adaptar? Sabe o que acontece? Você falou uma coisa muito fácil ao início, não, agora não, porque depois aconteceu, que falavam de 3 zagueiros, 3 volantes, não, defensivo, Crespo. Apenas a gente muda um pouco, tenta de fazer uma coisa um pouco mais ofensiva, o time não se encontra bem. Então, muitas vezes são as características e não os nomes aqueles que tem que jogar. Crespo, aqui, boa noite. São Paulo sempre foi um modelo de gestão, né? Principalmente no passado, referência na América do Sul, se não for o melhor, no passado. E hoje, qualquer resultado negativo, o canto da arquibancada é uma crítica ao presidente Júlio Casares. Como você avalia a gestão do presidente? Não. E por que as críticas nas arquibancadas você tem dessa percepção? Não. Obrigado. Eu tenho muito laboro. Eu controlo aquilo que posso controlar. Pega o microfone, vai fora e fala com a torcida ou essa pergunta para o presidente. Não. A gestão, eu não sou... O ponto é esse. Precisamos ordem. Este aqui é jogador, este aqui é comissão técnica, este aqui comissão médica, diretoria. Ordem. E cada um pega a sua própria responsabilidade. E cada um vai falar de aquilo que responde por aquilo que foi contratado. Então acho que eu não sou torcedor. Eu aprendi a amar a São Paulo, mas tenho muito respeito por torcedor. Então não vou falar como torcedor e não vou falar tampouco como presidente. Acho que não é correto. Linda, boa noite. Gabriel Sara, bancada tricolor. No jogo recente você comentou das coisas inacreditáveis, né, que ocorrem no dia a dia. E a semana continua, duas lesões, né, que assim continuam a ocorrer. O quanto você acha que isso tira o São Paulo da briga pela vaga direta na Copa Libertadores e o quanto disso você acha que pode ser algo controlável, pensando nos próximos passos, tendo em vista que foge do seu comando também essas lesões? Não, há coisas que tentamos de controlar. Eu falei com vocês muitas vezes tentamos de fazer coisas que dão certo e outras vezes não. Tentamos de fazer o melhor possível en aquello que la gente puede controlar. Vamos a tentar de puntuar o máximo posible, esperando que seja suficiente, mas não sei. Vamos a tentar, sempre. Crespo, tudo bem? Eduardo Afonso da ESPN. Como eu acompanhei tua primeira passagem, mesmo na época de pandemia, a gente não conversava muito pessoalmente. Eu sei que quando você saiu, na minha cabeça ficou a impressão que você queria ter ficado mais para realizar alguma coisa que ficou faltando. E agora você volta, como você mesmo disse, por um chamado do São Paulo, numa situação difícil no campeonato, com o primeiro objetivo de afastar da zona de rebaixamento. Eu acho que isso já foi resolvido. Mas um técnico do teu tamanho e um time do tamanho do São Paulo não pode se contentar somente em se afastar da zona de rebaixamento. Então eu te pergunto, pelo que você viu daquele primeiro São Paulo, que você criou uma relação de amor, uma relação de que quem queria continuar o trabalho, é um pouco decepcionante o que está acontecendo nesse final de temporada para você como técnico, pela grandeza do clube? Acho não justo.
todo club está mejor de 4 años atrás, eso sí. Si está a la altura de la grandeza de São Paulo, ¿no? Crespo, boa noite. Nathan Freitas, da Rádio Web Fute Mais. Na coletiva anterior você falou sobre a realidade do São Paulo, né? Para evitar a comparação com times que têm poderio assim de investimento maior. Olhando para a situação do São Paulo hoje, 8ª colocação, ainda não é uma pré-Libertadores. São Paulo pode brigar mesmo, de fato, e chegará a competir pela 7ª colocação e uma possível pré-Libertadores de 2026? Tentaremos. Faltam ainda rodadas, ainda jogos. A gente já demonstrou que pode bater a qualquer rival e pode perder com qualquer rival. Então, essa é a realidade. Então, temos que continuar a trabalhar. A vezes, os resultados chegam, outras vezes não. Mas assim, a realidade é esta. Então, tentaremos de fazer o máximo para chegar a pré-Libertadores. Y tal vez llegar a octavos y comenzar a torcer por otros times, por la Copa do Brasil. Entonces, tentaremos de hacer o máximo. Vai alcançar? Não sei. Mas acho que o torcedor tem que ficar tranquilo que vamos a fazer o máximo possível. Este grupo de personas que están trabalhando todos os dias, estamos fazendo o máximo possível para chegar a pré-Libertadores. Vamos a ver. Si chegamos 7º, bem. Chegamos 8º, vamos ter que torcer por outro time. Encerramos então com o técnico Hernan Crespo. Então, Boa noite a todos. Uma boa noite. Falando aqui depois da derrota para o Bragantino 1-0. Esperávamos 12 a 13 minutos de entrevista, o tempo exatamente que aconteceu a entrevista. Ele deu uma informação, né, PDB? Ele fica em 2026. Exatamente. Essa é uma informação que ele deu. Exatamente. E ele começa a coletiva praticamente cravando isso, dizendo que ainda tem coisas, né, para trabalhar dentro do elenco do São Paulo, conquistar objetivos. Pelo menos o Crespo, então, confirmando essa presença dele, comandando o time, iniciando 2026, o Pretzel. A entrevista foi boa, com perguntas realmente interessantes. E tu nota que ele fica um pouco incomodado quando ele tem que falar da gestão, né, PDB? Porque eu faço só o meu papel. Principalmente a pergunta do Jacobucci, eu acho, sobre o Júlio Casares, né? Mas convenhamos, eu não sei a tua opinião, PDB. O Casares vai ir para o último ano de gestão, mas com a gestão com credibilidade zero, né? Zero. Né? Diante do torcedor, assim, se existiu em algum momento, isso simplesmente esfarelou, né? Assim, não tem mais nada, absolutamente nada que ligue o Casares de forma positiva à torcida do São Paulo. Realmente, isso pode até, de alguma forma, mudar os ânimos aí de uma próxima eleição, né? Muito se fala do Márcio Carlomagno, mas talvez a intenção do Casares hoje seria justamente apoiar o Outen, né? Que é o presidente do conselho, e aí o Carlomagno seria ali um homem forte do futebol, ou mesmo um vice-presidente, mas algumas situações ainda precisam ser resolvidas nessa questão eleitoral do São Paulo, viu, Pretzel? Perfeito. O Ricardo Butiala, público minúsculo como o futebol de São Paulo. O Bruno Leonardo, Casares, conselheiros e todos que estiveram no comando nos últimos 12 anos conseguiram destruir o São Paulo. Final de temporada melancólico. Esse time não merece nem se classificar para a Sul-Americana. O João Alexandre, São Paulo acabou há muito tempo, a torcida vai ficando pequena cada vez mais. O Paulo Henrique, após a derrota do São Paulo, acredito que não vai se classificar para a Libertadores, vai terminar o brasileiro entre 10º e 12º. Que coisa, hein? Que coisa realmente impressionante é o São Paulo neste momento. Vai falar mais alguém aí ou todo mundo já a caminho do ônibus, meu caro Paulo do Vale? Todo mundo já a caminho do ônibus, São Paulo deixando aqui a Vila Belmiro nos próximos minutos. A informação que eu acabo de receber é que as pessoas fazem o programa conosco, viu, PDB? Fonte de São Paulo, ó. Ontem Aires de Abreu Júnior será o candidato do Júlio Casares. Informação que tu acaba de dar, PDB, tá confirmada, viu? Ontem é o filho do filho Outen, né? do ex-árbitro, que já faleceu, e ele é o presidente do Conselho Deliberativo. E nessa chapa, o diretor de futebol vai ser o Márcio Carlomagno, viu, o PDB? Essa é a ideia. Isso mesmo. Essa é e aí, assim, não é confirmado ainda, é uma articulação, mas do outro lado a gente pode ter Carlos Belmonte, ou como um apoiador mais forte, ou até como cabeça de chapa
seria aí talvez um racha, né? Na situação do São Paulo, viraria ali talvez uma oposição com o Carlos Belmonte sendo uma figura importante. Estou recebendo aqui o Márcio Carlomagno, é contra a permanência do Crespo, se ele for o diretor de futebol. Contra a permanência. Contra a permanência então do vai Crespo. mudar o técnico. Se ele for o diretor de futebol na chapa do ontem. E do outro lado, estão me dizendo aqui que virá Vinícius Pinotti, que já foi diretor de futebol. Esse tem bala. Vinícius Pinotti foi o que emprestou dinheiro para contratar jogador, né? Aquele jogador, o Centurion. Ele que contratou o Centurion. Que veio do Racing. Exatamente. Botou um dinheiro aí, né? Exatamente. Mas sabe qual é a parada? É um cara jovem, já nos deu entrevista aqui, né? Te lembra até, PDV, tu participou junto da entrevista conosco também. Ele falou da SAF do São Paulo, né? Que não teria valor, uma possível SAF, né? E o Belmonte apoiaria o Vinícius Pinotti. O problema do São Paulo é que o São Paulo levou décadas para atingir um nível de organização. Os anos 60 não foram fáceis, né? A construção do Morumbi. Então não tinha tanto dinheiro para fazer um time competitivo. Nos anos 70 o São Paulo começa a mudar essa chavinha. Muito ajudado pela grana feita também pelo Morumbi, que era a casa do São Paulo, mas era o grande estádio ao lado do Pacaembu do futebol paulista. Aí nos anos 80, nos anos 70 ainda, né? O São Paulo faz belíssimas campanhas, Libertadores, Brasileiro e tal. Nos anos 80 monta 2 timaços ali, né? No início dos anos 80, em meados dos anos 80. E aí vem a era do Tele Santana. E aí o São Paulo nadando de braçada, né? Organizado. O primeiro clube a formar o tal do Refis, né? E aí o São olhar bem para a Lei Pelé, né? Para contratar jogador sem custo. Para tudo. E aí a gente ouvia muito, os problemas do São Paulo são resolvidos internamente pelos cardeais. O São Paulo não deixa nada fugir ali. Se tem algum problema, como todo mundo tem, todo clube tem, se resolve aqui e tal. E aí o São Paulo começou nos últimos anos a perder isso, né? Eu acho que principalmente por causa do Juvenal, que foi importante num período, mas também arrebentou um pouquinho com essa questão da política. E a gente acompanha isso de perto, né, Prétio? Com virada de mesa, se prorrogando no comando do clube. Carlos Miguel Aidar, que não era o candidato do Juvenal, era o Leco, mas na última hora ele dá uma traição em relação... Acerto político. Te lembra do Leco entrando conosco, né? Sim. Presente, senhor Leco, você está surpreso com a escolha, lembra? Sim. Foi para nós que ele deu a entrevista. Sim. Ele quase, né, com a voz embargada. Sim. Fiquei muito surpreso, lembra disso? Depois ele vira presidente numa outra situação. E o São Paulo se perdeu, né? A política, vários grupos. O São Paulo era marcado por ter poucos grupos, mas todo mundo com o pensamento de que o mais importante era o São Paulo. Aí o São Paulo perdeu o DNA dentro da política do clube, perdeu a gestão do clube, perdeu a gestão do futebol. São Paulo era exemplo de fazer gestão no futebol. Financeiramente era um clube organizado. O São Paulo perdeu tudo isso, gente. E perdeu o que tinha de importante também para sustentar, que era uma estrutura, né? São Paulo tinha Tele, depois Muricy, tinha Moraci Santana, tinha uma equipe com Turíbio, Rosan, Carlinhos Neves. Quanta gente que a gente vai esquecer aqui, né? Perdeu tudo isso, cara. Perdeu. São Paulo era o exemplo de tudo. São Paulo, nos últimos 5 anos, eu conversei com um conselheiro no dia desse, falou: Quesada, faça uma pesquisa lá, você e a equipe. O São Paulo foi o time aqui em São Paulo que mais teve jogadores contundidos. São 50 jogadores contundidos. Não, a média de 10 por ano. O diretor médico atual de São Paulo, quem é ele, o PDB, por favor, ele tem que dar uma coletiva. Na verdade, o São Paulo não anunciou ainda, depois da saída do Galotti, né? Oficialmente, um nome. Como é que pode não ter um nome para comandar isso? Precisa esclarecer, porque assim, ó, viu, tu dizendo no boletim que o Marcos Antônio e o Pablo Maia estão machucados e não podem jogar, isso é transparência, isso é informação, ponto. É o básico. Agora, por que os caras vão pro departamento médico e demoram para voltar? E quando voltam rapidamente, se machucam de novo. Pô, é básico isso, colocar o diretor médico para dar entrevista. Tem data FIFA agora, coloca nessa semana para falar. Acho que é básico isso aí. E o diretor é o Dr. Sanches, né? Que é o diretor médico. Ele não nunca deixou de ser, estão me passando aqui. Não é, então? Assim, só se foi realmente essa questão informal, né? Porque tiraram ele justamente por conta de uma imagem que estava desgastada. Ele continuou no São Paulo, mas ele perdeu esse status, né? O São Paulo, em 2020, no ano passado, 2024, o São Paulo criou um departamento, né, de performance
com o Felipe Marques, né? Que era ele ficava acima dos médicos, era alguém que dava as cartas ali, mas não oficialmente como um diretor médico. Não, então a gente tem que ver realmente, mas sabe que as pessoas, né, PDV, tu sabe disso, né? Fazer o programa conosco. Nunca deixou de ser o diretor de São Paulo, Dr. Sanches, né? Tal do departamento médico é uma balela. E aqui uma outra informação que me passa é que o Casares é contra o Pinotti. É a favor do outro. Só que o grupo do Casares está mais linkado ao Pinotti. Vai perder a eleição, então. Daqui a pouco agora, perde a eleição também. Que confusão. Um recado para quem assumiu São Paulo no lugar do Casares. Não vá à imprensa depois reclamar que não sabia do tamanho da encrenca que é, nesse momento, recuperar o São Paulo em todas as áreas, hein? Porque os caras assumem depois... mas o anterior fez. Todo mundo já sabe o que os anteriores fizeram. Então já sabe o tamanho da encrenca aí, não é? Acho que o desafio é muito grande. Eu acho que o São Paulo tem jeito, agora precisa ter uma rapaziada profissional para resolver a questão em todas as áreas aí. O Pinotti tem dinheiro. O Pinotti é um Paulo Nobre do São Paulo, certo? É um Paulo Nobre do São Paulo. Então, é um cara jovem, sempre que ser presidente. Vamos ver, né? Vamos ver se ele topa essa. O Abílio Diniz passou um tempão ali antes, não né? Não deixavam, lembra? Não deixava, então. Chamavam ele de chato. Então. Chato. Pô, chato, um dos maiores empresários do mundo. Ele queria ajudar o São Paulo, mas sabe por que era chato? Porque ele queria o futebol. Aí não pode, né? Futebol não pode, né? Vai querer o doce, pô, não pode. Exatamente. Meu caro Paulo do Vale, sempre uma honra e uma satisfação. Te achei circunspecto hoje na jornada, viu? Mas a Ponte tá vindo com tudo pra próxima temporada, hein, PDV? Precisa pagar salário, né? Acho que na Série B não dá muito pra ficar Segue com essa ainda com os 4 meses atrasados? Não pagou ainda? Tem muito acerto que precisa ser feito, viu? A Ponte tem... uma boa parte do dinheiro da Ponte está bloqueado na justiça por conta de alguns profissionais que passaram por lá, não só jogadores, mas gente, por exemplo, advogado que cobra honorário. Então esses personagens conseguiram bloquear muita grana que poderia servir para pagar o elenco, né? Então, enquanto não tiver essa situação resolvida, dificilmente, oficialmente, a Ponte vai conseguir acertar com todo mundo, viu, Prétio? Perfeito. Vamos aguardar, mas a Ponte está na Série B, junto com o São Bernardo, com o Londrina e com... Quem é o outro que subiu? Náutico. E o Náutico também, do Hélio dos Anjos, os 4 de volta à Série B do Campeonato. São Bernardo estreando, né? Os outros 3 de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. PDV, bom deslocamento, um abração pra ti. Valeu, Prétio, um abraço pra você, pro Queçada, pra todo mundo, até amanhã. E um abraço pro Santiago, hein? Tá lá em casa quentinho. Né? Sempre, bem quentinho, porque precisa. Só pra... Quem é que tá contigo aí? É o Wesley? Wesley Ortega e Daniel Chingotti. Um abraço pros dois, grandes figuras, voltando com toda a calma para São Paulo. Que dupla, hein? Nós temos aqui o Ivonildo Gomes de Tabirito, Minas Gerais. Problema do São Paulo, há mais de 10 anos a direção tem vaidade e incompetência dos últimos 3 presidentes. O Júlio Casares é o pior deles. Deixa eu ver aqui também, mais gente participando. Ricardo de Itaquera, São Paulino. Parabéns ao presidente blogueirinho Casares, Belmonte, Rui Costa, diretoria incompetente, conseguiram destruir o São Paulo. Que coisa, né? Aliás, o Rui Costa, hoje o Odorico Roman, foi eleito presidente do Grêmio e dizem que o executivo do Odorico será Rui Costa. O CEO, Alex Leitão, que estava no Atlético Paranaense. E o executivo, o Rui Costa. Será que os dois... O Rui Costa voltando para lá, então. Mas eu acho que não sei se vai haver uma sobreposição, né? Porque o Alex Leitão já é o CEO, trabalhou no Atlético Paranaense, estava no Neon da Arábia. O Alex Leitão voltou para o Brasil e é o nome do Odorico Roman para ser o CEO. Mas eu não sei se o CEO é uma coisa, né? Executivo de futebol é outra. Então eu não sei se vai haver uma sobreposição ou se essa informação do Rui Costa ela não vai se confirmar pelo atual presidente. O atual presidente do Grêmio eleito hoje, né? O Odorico Roman, o novo presidente do Grêmio, eleito na vitória sobre o Paulo Calef, que prometeu contratar o Benzema, só que o Benzema, segundo informações lá do pessoal que tem contato com jogadores franceses e tal, o Benzema quer jogar no Lyon. E nunca teria contatado o Grêmio, né? É isso que estão falando lá. Mas aí, que coisa, hein? Tu lançar uma dessas aí. Agora, vamos concordar? Daqui a pouco tu lança também sabendo que tu vai perder a eleição. Tu só lança pra chamar a atenção, por exemplo. Agora, ninguém deveria ser presidente por uma promessa dessa, né? Exatamente. Com todo respeito, né?
Por mais que a gente tenha, vamos ter a certeza que o Benzema vem, não é isso que vai fazer um cara ser eleito ou não dentro de um clube de futebol, né? Cada uma, né? Olha, cara, o Júlio Casares nem foi pra Vila, tava num camarote em Interlagos hoje. E não foi à Vila acompanhar o jogo. Muito bom. Tá preocupado ou não? Deixou de ver o São Paulo não acelerar na Vila e deve ter visto aí os caras da Fórmula 1, né? Que é legal, esse mundo, esse circo da Fórmula 1 é muito bacana, né? É legal, né? Pra quem curte é legal. O São Paulo é retardatário hoje no Brasileiro. Opa! Né? São Paulo hoje tomou uma volta aí do Bragantino. Boa, São Paulo tomou uma volta do Bragantino. O Alexandre de Marituba, onde é que é Marituba, hein, pessoal? Nunca ouvi falar. Espero que a situação do São Paulo piore. Verde que te quero ver. É um palmeirense aqui, a essa hora também, que a gente agradece, presente aqui conosco na nossa audiência. É no Pará. No Pará? Olha que loucura. O Remo tá no G4, por falar em Pará, hein? O G4, até os jogos de amanhã, o G4 neste momento na Série B tem o Coritiba, tem o Atlético Paranaense em segundo, a dupla do Paraná. Aí tem o Remo em terceiro e a Chape em quarto. Só que a Chape, mesmo perdendo, ela não sai. Porque o Criciúma ganhando, ele tem menos vitórias que a Chape. Então a Chape, mesmo perdendo para o América Mineiro, ela continua em quarto. Então mais uma rodada com o G4 já definido na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Paysandu lá embaixo, né? Já embaixo, já E um abraço pro Capelanes, que não entende nada de Atlético Paranaense, né? Não, ele disse que jamais ia subir, daí a gente falou para ele, vai com calma, se empilhar 4, 5 vitórias aí, já tá lá na frente. Capaz o Atlético Paranaense ainda ser campeão da Série B, velho. É verdade, é verdade, ainda pode ser campeão da Série B, porque tu ganhando a Série B, tu entra numa fase melhor na Copa do Brasil. Isso. Essa que é a realidade, a importância de ganhar a Série B. Um abraço ao Rafael Skock, que está em Astorga, no Paraná, acompanhando a transmissão e mandando um abraço a todos. O Edson Vaz Filho, São Paulo joga por música, uma música tocada por um disco arranhado. Essa foi boa, hein? O Romeu Pinto, sou corintiano, mas se juntar Corinthians, São Paulo e Santos não dá a organização e a grana do Palmeiras. É verdade. É verdade. A distância só vai aumentar, hein, pessoal? A distância só vai aumentar. E o Alemão também, boa noite a todos. E Feliz Natal. Pô, mas hoje é dia 9 de novembro, isso, cara. 8 de novembro. Esse é o primeiro. Ia ser engraçado. E o Mauro Figueiredo, nada tem que ser de graça. Se 1% do pessoal que fica no botequim gastasse com material escolar, todos teriam caderno, caneta e muito mais. Em relação a que eu estava falando do preço das canetas, o meu caro Leandro Questão. Vamos ouvir o Wagner Mancini, técnico do Bragantino. Em 2 jogos, 2 vitórias e salvando o Bragantino na Série A do Brasileiro. Fala, Mancini. Do Corinthians, para que a gente tivesse cada jogador nosso encaixado no meio-campo, o nosso meio-campo encaixado no meio-campo do Corinthians, e dando um pouco de liberdade ao John, que não atuaria por fora no primeiro tempo, e que tentaria achar o seu espaço dentro do jogo, deixando para que ele e o Pita fizessem a marcação dos homens de trás do São Paulo. A estratégia foi pensada, arquitetada junto com os atletas ontem no treinamento que fizemos tático, deu certo no jogo. É óbvio que quando você tem uma disposição extra, você corre, você luta, você se entrega dentro de campo, você tem muito mais chance que a estratégia funcione. E foi isso que nós vimos, né? Um time que desde o início do jogo impôs dificuldade ao São Paulo, fez um bom primeiro tempo, mas acabou jogando melhor na segunda etapa, quando encontrou o seu gol e algumas outras oportunidades boas também. Acho que tudo isso daí deve-se ao fato de um amadurecimento da nossa equipe desde que eu cheguei, diante das minhas ideias de jogo. Eu estou feliz por mais uma vitória, mas tem muita coisa ainda a ser ajustada na equipe. Mancini, boa noite. Boa noite. O time não ganhava fora de casa 10 partidas, né? Qual a sua influência nisso? De que maneira você acredita que tem o seu dedo nessa vitória do jogo de hoje? Olha, é óbvio que quando a gente não tem resultados, a responsabilidade ela tem que ser dividida também, né? Mas nas vitórias também você tem que dividir. A minha foi de montar bem a equipe, montar bem a estratégia do jogo, fazer com que os atletas entendessem o que era necessário hoje. Nós sabíamos que nós
iríamos marcar bem no primeiro tempo para que na segunda etapa a gente tivesse uma supremacia física, e isso aconteceu. Então tudo isso daí foi discutido com os atletas antes. Eu não monto nada sozinho, né? Eu sento com os atletas, sento com a minha equipe de trabalho, que são todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol, exatamente para tentar colher as informações dos adversários, com os analistas, com os auxiliares, enfim, eu e o Diego Serri também, a gente senta, fala muito sobre futebol, então todas as estratégias são montadas a várias mãos, né? Mas é importante quando você tem um grupo de jogadores que confia no treinador. E eu havia falado para eles que se a gente suportasse a pressão inicial de São Paulo, que o jogo aos poucos ficaria bom para a gente, e isso aconteceu na segunda etapa. Então a minha participação é de exatamente mostrar para os atletas aquilo que deveria acontecer no jogo, e felizmente deu certo. Tá aí o Wagner Mancini, técnico do Bragantino, 2 jogos, 2 vitórias, e o Bragantino com o pé na Série A do ano que vem. O Jürgen Klopp queria um treinador que pensasse a longo prazo. E aí o Diego Serri, não, eu preciso de um cara para salvar o Bragantino agora. E aí contratou o Mancini. Então vai salvar o Bragantino, só não sei se o Mancini fica para a próxima temporada. O Bragantino se salvou com 42 pontos? Se salvou, e ainda acho que está nessa briga com o próprio São Paulo, com o Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer nas 2 próximas rodadas para sonhar com uma 8ª vaga aí na Libertadores, porque ainda tem Copa do Brasil, tem que ver, né? Se der Cruzeiro, abre, né? Verdade, Pretzel. verdade. E tem o Atlético Mineiro, que se ganhar a Sul-Americana também abre mais uma vaga aí, né? É verdade, tem toda a razão. 11h52. Gabarito do jogo. Vamos fazer uma média do Bragantino. Bora, claro. O John, tu escolheste como melhor em campo, né? Eu dou 7 para ele. Uma nota individual do John. A 7, né? E a média do time, na tua opinião? É um 6,5 Bragantino hoje. Boa Dentro vitória. dessa ideia do Sim. Mancini, né? De não deixar o São Paulo jogar. Boa vitória do Bragantino, então. 2 com o Mancini, 42 pontos. Vamos ao São Paulo? Vamos lá, então. Nota baixa, está hein? nos acompanhando, retornando de Santos. Goleiro Rafael. 6,5 pro Rafael. Alan Franco. Alan Franco, 5,5. Saiu para entrada do Rigoni, cara. Sem nota. Rigoni o Rigoni seria uma espécie de massa, né? O que tu acha? Capelete. Nada Rigoni, contra, mas contra. também nada a favor, né, Pretzel? Verdade. Entendeu? Arboleda. É homem de confiança do Crespo, Sim, Rigoni. não, ele disse que não indicou, né? Uhum. Arboleda, 5,5. Sabino. Também 5,5. Mike, o menino da direita. 5,5. Saiu para entrada do Mailton. Sem nota. Luiz Gustavo. Não gostei do Luiz Gustavo hoje, não. Viu? 5,5. Alisson, que entrou? Alisson, sem nota. Bobadilha. 5. Convocado pro Paraguai, hein? Tá fora do próximo jogo contra o Corinthians. Lucas Moura. Mal, Lucas Moura, hein? Ando muitos passes no meio. 5. Tapia, que entrou? Sem nota. Enzo Dias, o autor do pênalti. 4,5. Infantil, juvenil no lance. Ferreira, ainda faltam 2 gols ainda pro Ferreira em relação à aposta do Neto. O Neto tá mais feliz hoje. O próximo jogo é contra o Corinthians, hein, Neto? Senhora. Nota 5 pro Ferreirinha. E Luciano, ídolo da galera? Nota 5 também. Nota de Hernan Crespo, que confirmou que permanece. Não sei, hein? Tem eleição no São Paulo. Tem que combinar com o próximo presidente, né? Nota 4,5 pro Crespo. 4,5. E a nota do árbitro Bruno Arleu de Araújo. A gente viu o jogo junto aí, Pretzel. Nada, né? Não teve nada. Pênalti foi, né? Esse pênalti tá todo mundo dando pênalti. Pode até discutir se deveria dar ou não. Exatamente. Tá seguindo um critério nesse momento nacional aí. Uma nota 6 para ele. Muito bom. Quesada, bom descanso. Valeu, É segunda-feira, né? No Esporte em Debate, hein? Amanhã tô acompanhando Pizzaria, tudo de perto. segunda-feira no Esporte em Debate. bem, Amanhã vamos tem comer apito final. Apito Na final TV, com o Neto, né? isso, 6 horas. 6 da tarde, já repercutindo Corinthians e Ceará. Mas tô ligado na Rádio Bandeirantes Claro. o dia todo, porque é sempre bom a gente acompanhar as nossas transmissões aqui. Muito obrigado, bom descanso, Leandro Valeu, Quesada. 11h54. Em seguida, retornamos para o final do apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados.
para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h56, Michel Lopes, um monstro, viu? Secou o Inter hoje. Quando o Inter fez 2-0, ele disse, vai empatar. Aí terminou 2-2, e eu tenho que conviver com isso. Fazer o quê, né? Então vou repetir aqui, ó. O mesmo placar de Inter e Bahia será o placar de Mirassol e Palmeiras neste domingo. O mesmo placar. Mirassol não perdeu ainda jogando em casa. Para fechar o programa, meu caro Lucas Bueno, resultados da Série A de hoje, por favor. Vamos lá, a Série A começa com Sport 2, Atlético Mineiro 0, talvez o jogo mais surpreendente da rodada. Sport abre 2-0 com 2 gols de Léo Pereira e o Atlético Mineiro com Hulk, Rony e Alexander fazem o 4-2. Logo depois temos Juventude 3, Vasco 1. Vasco abre o placar nesse jogo com Ryan também, que chega ao seu 12º gol no Campeonato Brasileiro, e o Juventude vira para 3-1. Nenê, fazendo a famosa lei do ex com 45 anos, segue jogando no Juventude, segue na Série A do Brasileirão. Depois, Internacional e Bahia. Internacional abre o 2-0, como você já bem disse, o Bahia vai lá e faz o 2-2 com gols de William José e Thiago, e pela parte do Internacional, 2 gols de Vitinho. E o jogo que tivemos aqui na Rádio Bandeirantes, com uma grande narração do Rogério Assis, comentários de Leandro Quezado, Alexandre Pretzel no intervalo e Paulo do Vale nas reportagens, o Bragantino ganhou pelo placar de 1-0 o gol do John John. Para fechar o G4, vamos lá. Amanhã provavelmente isso mude ou não, dependendo do que vai acontecer. A gente tem alguns times que podem mudar nesse G4. Se bem que se o Palmeiras perder o Flamengo ganhar, o Palmeiras é líder ainda, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais. Né? Isso. Então é líder. A única alteração que poderíamos ter seria com o Bahia ganhando hoje, mas como o Bahia não ganhou hoje, o G4 segue o mesmo. Perfeito. Com o Palmeiras em primeiro com 68 pontos, o Flamengo em segundo com 65, o Cruzeiro em terceiro com 63 e o Mirassol em quarto com 56 pontos. Perfeito. E o Z4? O Z4 que pode mudar amanhã. Esse sim pode ter uma pequena alteração. Com o Santos em 17º com 33 pontos, o Juventude em 18º com 32, o Fortaleza em 19º com 29 e o Sport em 20º com 17 pontos, Sport que pode ser rebaixado amanhã. Grande abraço, parabéns pelo trabalho, meu caro Lucas Bueno. Muito obrigado, Pretzel. Tá de folga nesse domingo? Estarei de folga nesse domingo. Tá de brincadeira. Então, um bom descanso pra ti, né? Muito obrigado. Brincadeira sempre. Sacanagem tem prioridade, né? Um abraço, Eduardo de Oliveira César, sempre nos ouvindo em Porto Alegre. Tem também aqui o Ivair, ele tá em Cambé, no Paraná. E o meu Peixão vai pra Série B, eu acho que não cai. Se for para B, vai jogar com Tubarão aqui em Londrina. Pois é, eu acho que não cai, ele acompanha toda a nossa programação. O Flávio de São Paulo, sou fã de vocês. Vem mais algum reforço por aí? O Timão vai contratar um goleiro reserva para o Corinthians? Só que já só tem o Hugo, vamos ver, né? E o Geraldo Bala de Marília está nos ouvindo. Manda um abração e uma boa noite para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Michel Lopes, KM Martins, toda a nossa equipe técnica.
Teve também o Alain Marcel, né? No digital. Quem é que estava no digital? Laura Cruz no digital. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Toda a nossa equipe. Um bom domingo para vocês com muito futebol, hein? Porque amanhã tem 4 da tarde Corinthians e Ceará, 6h30 Flamengo e Santos, 8h30 Mirassol e Palmeiras. E tem também o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Bom descanso para todo mundo. Tchau. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Qual seria ele? Sobre esse assunto eu converso com o professor e mestre em Direito Internacional, Manuel Furriela, e também com Márcio Ferreira, que é presidente do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, um dos setores mais afetados por esse tarifaço. Eu agradeço aos dois por essa participação aqui no Band News do Mundo. Muito bom conversar, com certeza, com os senhores mais uma vez, aliás. Presidente, eu vou pedir licença para entender primeiro o contexto geopolítico que nós temos, começando com o professor Manuel Furriela, e também o sentido prático, não é, professor, que isso pode ter. Na sua visão, é possível ou é até mais? É provável que a Suprema Corte contenha Donald Trump? Olá a todos. Prazer aqui em conversar com o Márcio sobre esse assunto tão importante para a economia brasileira, inclusive o setor do café, um dos mais afetados e um setor dinâmico, importante para toda a economia brasileira. Bom, nós temos 4 possibilidades para que sejam derrubadas as sobretaxas, as tarifas